Sejam muito bem-vindos ao nosso Edificast, o podcast que te edifica. Eu sou a Sara. Eu sou a Nana. E hoje a gente tá com um tema aqui muito legal, com nossos convidados, no nosso segundo episódio. Com convidados. Com convidados, é verdade. E nós vamos falar hoje sobre o tema de empreendedorismo cristão. Forte, hein? Então, gente, já vai seguindo lá a gente nas redes sociais, tá? A gente tá no YouTube como Edificast, vai passar aí pra vocês na tela. Sigam a gente, compartilhem o link com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esse conteúdo precisa chegar nas pessoas. É um conteúdo edificante, com certeza. Sim, sigam a gente também nas redes sociais, no nosso Instagram. O Dan vai estar passando aí pra vocês o @ certinho. Sigam a gente lá, curtam, compartilhem. A gente tá sempre postando agora Reels. Ali a gente vai colocar quando que vai sair os nossos vídeos. Sempre postando ali um pouco antes pra vocês os bastidores. Colocando caixinha também pra vocês porem sugestões, comentários, críticas e sugestões, né? Críticas construtivas. Construtivas, gente, pelo amor de Deus. A gente tá também aonde? No Facebook. Então, entrem lá. Ela é international. Eu sou international. Entrem lá. Não é se inscrevam, gente. Pelo amor de Deus. Segue, tá? Curte a página. Comentem. Deixem lá suas interações. É muito importante pra gente. Como a gente sempre fala, né? Não existe podcast sem a interação de vocês. A gente vai ficar muito feliz. Então, mandem lá sugestões, comentários. Como a Sara disse, críticas, mas construtivas, Peguem tá? leve. Peguem leve. Então é isso de redes sociais. A gente já pode apresentar os nossos convidados do dia, né? É isso aí, vamos lá. Bom, gente, hoje está aqui conosco, com muita honra, que eu estou muito feliz. Vocês ainda não estão vendo, mas eu já estou aqui, ó. Observando. Estou bem feliz por esse convite, por ele ter aceitado esse convite. Então, hoje quem está conosco, eles são sócios e proprietários de 4 lojas Hering Exclusive Stores. A gente está muito chique, muito chique. Cristãos. E eles são a Ana e o Alan. Pode você dizer. Gente, muitíssimo obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Olha, eu que agradeço, é muito feliz com o convite de vocês, é muito importante para mim tá aqui nesse início de jornada de vocês e eu quero ver aí o desenrolar aí da carreira de vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Sejam muito bem-vindos. Aqui o nosso papo vai ser bem tranquilo. Sim, é uma conversa mesmo, uma né? Conversa. E é uma honra para mim ter vocês, porque eu preciso dizer, né, que eu fico muito feliz, porque, pra quem não sabe, além de serem meus amigos, eles são meus padrinhos de casamento. Eu preciso dar a honra aqui, porque se não tivesse vocês, não tinham o meu casamento. Eles foram que deram o nosso empurrão pra gente casar, e tem sido dão empurrão também pra gente na questão da empresa, então, muito obrigada mesmo. É verdade. Então, tá vendo? Vai empurrando, vai encaminhando. Tenham amigos que te levem, ó, isso, pra frente. Pra frente, exatamente. E é muito, muito, muito bom ter vocês aqui, principalmente agora que eu tô sabendo que vocês... Gente, eu não sabia. Me pega de surpresa. Mas tô muito feliz, porque isso é muito importante, saber que a gente tá conversando com amigos, né? Com pessoas que têm muito pra acrescentar e que são amigos. Então, pra gente é uma honra vocês aqui. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo? A Ana vai passar aí pra gente um pouco das definições do que é. Isso aí. Então, vamos lá para uma introduçãozinha rápida, tá? Definição de empreendedor segundo o Sebrae, tá? É uma pessoa realizadora. Então, o que a gente vai bater um papo aqui hoje? Por exemplo, muita gente tem dúvida de como que a gente pode refletir o caráter de Cristo sendo um empreendedor. Então, por quê? A gente tem tantos casos, por exemplo, de pessoas que elas subiram, né? Tiveram sucesso, mas foram por meios não cristãos, né? Então, é importante a gente trazer esse assunto, porque a gente tem muita gente, principalmente depois da pandemia, né? Muita gente empreendendo. Então, acho que é bacana a gente bater um papo com quem já tá lá, né? Já tá lá. Acho que era bom pra gente poder abrir, as pessoas poderem conhecer um pouquinho de vocês, pra vocês poderem falar como que surgiu o negócio de vocês. Como eu falei aqui por cima, vocês já estão na 4ª loja, aí migrando pra 5ª, quem sabe. Aí o meta 10 até o final do ano. Amém. Amém. Isso aí. Mas acho que a gente podia primeiro começar a contextualizar a história deles, né? Sim. Então, vocês falarem um pouquinho aí da infância. Como é que foi sua infância, Ana? Você sempre foi cristã? Como foi?
Sim. Nasci no berço evangélico. Nasci aqui na cidade de Guarulhos mesmo. Porém, fui criada no interior de São Paulo. Meus pais sempre cristãos, nunca saíram da igreja. Você Bom, também? Família eu cristã? também sempre fui daqui da cidade de Guarulhos. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe, ela estava desviada. Minha mãe, ela era cristã, na juventude dela, ela se desviou. Mas quando eu tinha uns 2 anos, aí minha mãe voltou para a igreja. Então, desde os meus 2 anos, eu fui criado dentro da igreja, né? Minha mãe, meu pai, todo mundo dentro da igreja. E a infância foi bacana, foi legal. Sempre tive um lar familiar bacana. Sempre fui uma criança deveras cheia de energia. Assim, quem conhece Vulgo... quem conhece Vulgo barulhento. quem conhece barulhinho. meu sobrinho, quem conhece, eu tenho um sobrinho assim mais novo, acho que quem conhece ele sabe como o menino é cheio de energia. Eu era dali um pouco pra pior. Meu Eita. Deus. Você lembra, né? Aham. Então, né, há um tempinho atrás na igreja ali saía tocando terror. Mas eu não lembro de muito disso não, né? Mas minha mãe e muitos... Eu já ouvi muito falar. Muitas pessoas assim das Tem antigas falam... bastante história, né? Nossa, esse menino era terrível, não sei o que. Não, gente, vocês estão... É saúde, né? Não, é saúde, é Gastando disposição. energia, gastando exatamente. energia. E você, no caso, a Ana, igreja, você era da Assembleia ou outra denominação? Da Assembleia mesmo. Assembleia. Sempre fui da Assembleia, nunca... Alan também? É, eu sempre fui Era do Belém, eu era do Isso. Belém. Depois mudamos para Madureira. Isso, eu sempre fui do Belém também. Até que a gente se conheceu na igreja, né? Quando ela mudou lá pra igreja de onde eu era. Aí depois que a gente casou, que a gente foi... Minha mãe, na verdade, ela mudou primeiro pra Madureira. Aí a gente foi visitando, aí acabamos ficando. Bacana. Gente, para quem não sabe, eles estiveram conosco, né? Nós somos também da Assembleia de Deus Madureira. E eles estiveram lá com a gente e eles também tocam. Sim. Exatamente. Falar um pouquinho Eles disso aí. tocam. Alan toca cello, né, Alan? Mais ou menos. Eu dou lá uma arranhada. Agora já a Ana, ela não gosta muito que eu falo, assim, de ficar entregando ela. Ela já tem uma predisposição maior, assim. Eu aprendi bem pouquinho, quando eu tinha 12 anos de idade. Toquei, acho que por 1 ano, mais ou menos, o sax. E depois não toquei mais. Aí, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu aprendi a tocar teclado. Também toquei por 1 ano só. Não toquei mais. Porque não gostava? Gostava, mas muitas vezes... Porque não tinha Deixava. instrumento, mas é porque eu sabia o básico mesmo, lá pra igreja do interior. Aí, quando a gente vem pra cá, né, a gente vê Mais esses desenvolvida, maestros. assim, dá uma assustada, né? Aí... Mas mesmo assim, eu ingressei na orquestra. O Júnior ajudou bastante também a gente, né? O Júnior é meu cunhado, pra quem não sabe. E tocamos por quanto tempo? Uns 5 anos? Tudo isso? Acho que eu toquei uns 5 e você uns Você 3. começou antes, ela entrou na orquestra antes e depois que eu entrei. Porque eu vim tocar recentemente, né? Nesses últimos anos. Mas eu já tinha estudado música lá de trás, com meus 11 anos. Sempre no cello, ou não? Não. A música na parte da teoria musical. Teoria musical. Sim. Lá na igreja... Que, aliás, é muito legal. Isso, lá na igreja da onde a gente era, né? Mas eu era antes de lá. Lá eles tinham um trabalho muito forte com a parte de aprendizado musical, na teoria. Então, a parte da teoria eu já tinha visto bastante. O problema é que eu não tinha chegado aí até a prática, por rebeldia minha. Porque a história é rápida, que tinha o Bona, não sei se vocês conhecem o Bona, que é a lição nossa. que tinha que ficar solfejando e tal. Aí lá na igreja eu tinha que entregar até determinada lição para você pegar o instrumento. Aí beleza, eu fui lá empolgadão, entregando, Quando eu tava quase finalizando, mudou a regra lá, falando, não, agora tem que entregar mais, sei lá, umas 30 lições a mais. Eita. Aí eu falei, O Bona já é Aí tá de ótimo brincadeira, fazer, né? tá de sacanagem. Aí eu, então não quero mais. Rebelde, criança, eu tinha lá meus 12 anos, 11 anos, Sim. aí por isso que eu só vim tocar agora, depois de mais idade. Mas aí então você tocava só o cello mesmo, ou já tocava outra coisa antes? Que a Ana teve o Não, teclado. então, tocar eu nunca tocava, eu nunca tinha tocado. Eu nunca tinha tocado nada, eu só tinha feito a teoria. Muito bem feita. pra tinha- pegar, assim. Eu pra tinha, pegar eu tinha um assim, conhecimento da parte teórica. Aí a minha irmã, que ela tocava clarinete, e depois, quando ela morou um tempo em Brasília, ela aprendeu a tocar cello lá. Então, tava precisando de cello na igreja, e a minha irmã falou, você não quer tocar? Não sei o que, é facinho. Eu falei, é fácil mesmo, vamos lá. Ela me pegou. Aí, uma semaninha, eu peguei, só aprendi a posição das notas. Eu falei, de boa, bora.
Uau! Não é tão fácil assim, Ele não, tem gente. muita facilidade pra É, aprender sim, tudo. não. É, isso que eu vou falar, porque assim, no geral, as pessoas Não, normais mas- não é tão fácil. Mas assim. é porque simples. aquilo, não que eu saí tocando a nona sinfonia, não sei o que. Não, eu sabia tocar ali uma partiturazinha de boa, levinha. Uma Dona Aranha. Foi mais difícil, pra mim foi mais difícil aprender a clave, aqui é na clave de Fá, né? É. Eu tinha aprendido só na clave de Sol. Pra mim foi mais difícil me acostumar à mudança de clave do que com o instrumento em si. Então, bacana. Vamos lá passar pelas nossas das empresas. Sim. E aí sim, agora, para poder contextualizar as Agora pessoas. vai. Agora vocês estão na 4ª loja de vocês. Sim. E acho que é legal mostrar para as pessoas, né? Que você tá rindo. Mostrar para as pessoas você como é que. linda. Obrigada. Como que vocês chegaram até lá. Então, como que deu o início, assim, que vocês decidiram, do nada, vou abrir uma Hering aqui. Que não é do nada, né? As pessoas olham e falam, meu Deus, agora eu tenho uma Hering, e pensa que foi do dia pra noite, mas Foi a ou gente não sabe foi? que tem foi, uma né? construção aí por trás. Como que Sim. surgiu isso? É assim, na verdade, começando do começo, a Ana, desde criança, ela teve esse espírito empreendedor vindo dela. Ah, é Ela- verdade. ela desde de Ela criança- comentou um pouquinho aqui. Isso, desde criança ela teve essa desenvoltura de vender coisa na escola, começou a trabalhar muito cedo. Então ela sempre teve essa ânsia de vender, de trabalhar. Quando a gente casou, eu trabalhava e ela já tinha sido professora, só que quando ela mudou aqui de volta para Guarulhos, ela não se encaixou aqui, não dava aula. Tinha formado em pedagogia. E, não, ela tinha feito letras, ela chegou a Letras. dar aula lá onde ela morava. E quando veio aqui para Guarulhos, não conseguiu encaixar. Aí ela sempre tinha essa vontade de fazer alguma coisa, de trabalhar e tal. Então esse espírito de empreendedor já veio Já nisso. tá, né? A gente não foi direto com loja. Ela falou, mas eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, preciso ter um dinheirinho também. É legal ter alguma Sim. coisa. Eu falei, beleza, vamos ver, o que dá pra fazer? Ela já tinha se aventurado fazendo salgados com a cunhada dela, de vendendo e tal. Eu falei, e se quiser começar por aí? Não dá pra fazer alguma coisa assim? Aí nós moramos no condomínio, né? De prédio, apartamentos. Aí lá tem quando a gente pede pizza, alguma coisa, a gente tem que buscar até a portaria, não pode me entregar. Aí eu pensei, e se, já que a mãe dela faz umas pizzas maravilhosas, e ela aprendeu com a mãe dela. Eu falei, e se a gente fizesse umas pizzas aqui, e ao invés dos moradores ter que buscar no prédio, a gente leva na porta dos prédios. A mente de empreendedor, né? Aí começa por aí. Então a gente começou se aventurando nisso. Fazia as pizzas lá, tal, montava e ia levando pros moradores. A gente ficou nessa não foi muito tempo, Ele é não. o cabeça de tudo, sempre foi. Não, é Mas bom falar isso, é. porque o empreendedorismo, né, ele vem disso. Você vê um De problema, criatividade, de né? criatividade. Qual que é o problema? As pessoas, elas tinham preguiça de ir até lá para poder... É isso. Então, vamos resolver isso. A gente vai Peraí. ganhar um dinheiro em cima disso, resolvendo o problema dessas pessoas. Então, é E interessante. empreender também, eu acredito que vai muito também da coragem também de tipo, porque poderia muito bem ficar, ai, que vergonha, não, fazer pizza e tal, não sei o que. Não, Sim, vai muito da verdade. coragem também De de você se soltar, dispor. Vamos, né? o que tem a perder? Por que não? Exatamente. Então a gente ficou alguns meses nisso daí com a pizza, começou a entrar um dinheirinho, pô, legal, bacana. Aí ela já tinha essa vontade de abrir loja, ela vivia comentando, vamos abrir uma loja, um box lá no centro. Ainda lá. assim inquieta, né? Mas eu sempre falava, não sei, eu não acho legal. Roupa ou comida. Não, bem antes da pizza eu falava, toda vez que ela falava, eu falava, não acho bacana, não acho que é legal, não acho que é legal. Aí um certo dia ela foi no mercado que tinha lá perto de casa, tinha sido comprar um calçado, né? Fui Sei lá comprar o que uma foi. bota. Foi comprar uma bota, enfim, aí ela conversando com a gerente de lá, a gerente comentou, falou, tem uma loja aqui que estão querendo vender, não sei o quê. Ela falou, tudo bem. Até aí, né? normal. Ela até foi, se informou. Como que é? Eu peguei o telefone da dona da loja, mas a vendedora não quis passar. Ela falou assim, deixa o seu número. Eu deixei meu número. Aí a dona da loja me ligou. Aí ela contou que tinha o valor do ponto, que tinha o valor da mercadoria. E você tava na loja? Não, eu já estava em casa. Aí, quando ela falou o valor do ponto e da mercadoria, das coisas, eu falei, ai, moça, desculpa. Então, porque, tipo, Muito se caro. lá no centro ele não queria, que era bem baratinho. Porque então, assim, lá a intenção do centro, além de eu não achar vantagem, tinha todo o custo, né? Que ia ter de mercadoria, aluguel e tal, não sei o quê. Aí ela pegou essas informações, tem valor de ponto, valor de aluguel, e luva e não sei o quê, papapá. Aí pode continuar contando aí.
Aí eu encerrei a chamada com ela, porque eu falei, é inviável, né? Jamais ele vai aceitar. Aí, quando eu finalizei, ele falou assim, não, mas aí é diferente, aí é outra Já tá história. pronto. Né? Já tem um faturamento, já tem uma história, já tem uma clientela É uma por loja trás. que ela já existia, né? Ela já tinha 2 anos, já tinha um histórico. Dinheiro a gente não tinha nada. Como a gente ia abrir, não tinha como. Mas eu falei, não, mas aí é interessante, porque já tem uma história, não é um já negócio... era Ering não- lá. Já era Ering. Não era um negócio que vai ter que começar do zero, assim, totalmente. Pelo menos já tem uma pequena clientela. Falei, o negócio é dispensado, dá pra gente estudar isso daí. Aí foi quando, a partir daí, a gente foi procurar o nosso sócio, o banco. Aí Vamos verificar as possibilidades. Senta aqui com a gente. Exatamente, porque não tinha condições de abrir nada. Mas aí foi assim, aí foi onde começou a carreira nesse ramo, né? Tanto eu quanto ela, nenhum dos dois tinha trabalhado nunca nesse ramo de lojas, de administração, nada, né? Foi na cara e na coragem. Na cara e na coragem, pois é. Aprendendo tudo, né? Aham. A coragem realmente. É o que você falou. Pra empreender tem que ter coragem, porque você tem que Tem. assumir riscos. Às vezes pode dar certo, como pode não dar. Você se esforça pra que dê. Mas muitas pessoas têm essa vontade, mas não fazem isso com medo de dar errado, né? Então a coragem é uma coisa que precisa, é primordial pra. E engraçado que de nós dois, mais corajosa é ela. Normalmente é ela. Por causa dessa questão Isso, né? de ser empreendedora mesmo, Normalmente né? ela é que aqui o cérebro humano ele é dividido do lado da razão e do lado da emoção, né? O legal é que a gente se completa justamente nisso. Ela é totalmente emoção. E eu já sempre fui o cara mais da razão, o cara da engenharia, dos cálculos, das contas. Exatas. Aí, e normalmente é ela que vamos, não, vamos, vai dar certo, não sei o quê. E eu que normalmente fico puxando, ela fala, não, calma aí, vamos lá, devagar. É bom que é um equilíbrio, né? É equilíbrio. Sim, sim. Aí verdade. nessa daí foi justamente o contrário, né? Ela já achou que não, meu Deus, não dá. Eu falei, não, acho que dá, vamos. Aí começou por aí. Os dois vamos junto. E aí, Ana? E como é que foi? Depois que você desligou teve essa ligação e você falou, poxa, ele não vai querer. E aí ele falou que, beleza, Que ia querer vamos, sim. mas quando Gente, eu queria- fiquei muito feliz, muito feliz. Inclusive, aí a gente começou a orar, porque levou um mês até o banco liberar o contrato com o supermercado, que é a loja dentro do supermercado, a primeira, né? Aham. E... Qual foi a sua pergunta mesmo? Então, na questão de você, por exemplo, você ficou muito feliz, né? Porque ele falou, bom, bora, né? Você não Aí sentiu a gente medo, começou a orar, assim, de tipo... sim, um pouquinho. Quando você fala pra pessoa, vamos, aí a pessoa fala não. Aí você fala, vamos, não. Aí quando você fala e a pessoa fala sim, Aí você, aí você ficou fica com tipo, medo, pera. não? E deixa eu pensando não agora, Deixa eu calma. entender por que ele quer dessa vez. É, Ou mas não, aí, na você época, já... Não, eu senti um pouquinho de medo, sim, mas eu sempre fui muito corajosa, né? Eu Sempre. sempre fui muito. Mas aí eu Bom. orei bastante e queria confirmação de Deus. Uhum. Queria confirmação. Aí a minha sogra, na época, ela tinha recebido uma visita na casa dela e ela levou essa mulher, essa irmã, lá para nossa casa. E aí ela fez uma oração e no meio da oração Deus usou bastante ela, bastante. e falou muito na cabeça do Alan, que eu lembro que ela usou muito na Foi. cabeça do Alan. E falou que ia dar muitas empresas para ele, muitos negócios para ele gerenciar. Olha, Aí Pois eu é. fiquei bem mais tranquila, né? Não vai sobrar pra mim. Não, e na época, apesar da gente já estar com esse plano de abrir essa loja, eu falei, não, isso daí não é para mim. Eu trabalhava na área de engenharia, eu fazia avaliações, eu não estava com cabeça para empreender. Tanto que precisou de muita coragem da Ana, porque beleza, eu topei a gente abrir essa loja, só que eu deixei bem claro para ela. Falei, Ela ó, ia fazer sozinha, né? eu tenho meu serviço aqui, isso daí vai eu ficar... preciso manter. Isso né? daí vai ficar tudo com você. Se é um negócio que você quer, então vai lá, né? Tá nas tuas mãos. E aí fiquei quantos anos sozinha? Não, Uns 4? não, foi mais. 5 anos? Por aí, uns 5 Por aí, anos. uns 5 anos sozinha, carregando nas costas. É claro que às vezes Tem ele sempre tem uns dedinho dele palpite, por né? trás. Às vezes Sim. uma palavra que ele comentava, eu falava, opa, então não vou fazer. Normalmente Sim. quando ela tinha Isso é alguma muito do dúvida. casal também, né? Isso, apesar de ser um negócio que ficou mais responsabilizado por ela não tomava as decisões sozinhas, né? Quando tinha alguma decisão de tomar, ela vinha, perguntava o que eu achava, tal, não sei o quê.
Por mais que às vezes ela não gostava do que eu falava, mas depois com o tempo Porque ela... uma ela... coisa que você espera e uma coisa que o outro diz. Fala, Isso. "Oh". Mas E aí- às vezes o outro tem muito mais que eu razão, trabalhava né? A gente fica todos bravo, os mas... dias na loja, todos os dias. E você ia quantas vezes lá? uma vez por ano. Nossa, Mas era sério. é real. É real. É real. Mas aí, o que deu esse start de você... eu acho que agora é o momento de eu sair da engenharia ali, de avaliação. E acompanhar. E acompanhar ela. Certo. É que lá eu trabalhava, como eu falei, fazia avaliação de imóveis. Só que lá não era um emprego registrado, então não tinha direito a férias, não tinha direito a 13º, não tinha direito a nada. Era trabalhar pra ter o dinheiro. Se Era não trabalhar para ter o trabalhasse- dinheiro, exatamente. Esse mês aqui poderia entrar... É tipo a Sara aí com os projetos dela. Esse mês aqui pode entrar bastante serviço, beleza, temos o salário do Lindo. mês. Mês que vem, só Deus sabe. Proverá. Deus Exatamente. proverá. Não sei o que Aham. será de nós o mês que vem. Sim. Então, durante um bom tempo, o início do nosso empreendedorismo foi complicado, principalmente porque a gente não tinha conhecimento. A gente não tinha conhecimento de administração, não tinha conhecimento do comércio, não tinha conhecimento. Então, a loja ela demorou para engatar, para ter lucro, essas coisas, justamente por culpa nossa, por falta de capacidade mesmo. Então, pelo meu serviço que a gente foi sustentando a loja em si, né? Sim. Porque a loja... Ainda bem que vocês Não tinham tava- isso, né? Ainda bem que tinha isso. Aham. Era um emprego que, graças a Deus, eu ganhava bem. Mas... E por conta disso, eu conseguia pagar as contas de casa e suprir a loja. Porque a loja também era só no... Eu não era remunerada, tá? Um detalhe. 5 Isso. anos sem remuneração. Nós, Olha. esse é um detalhe importante falar, que a gente... Importante. Que a gente não muito chegou, importante. abrimos loja, somos empresários, Agora- agora estamos arrasando. Não. Daqui meu Prolabore, Ah, minha distribuição de lucros, eu tô querendo. A gente ficou mais de 2 anos sem tirar R$1 de lucro da loja. Trabalhamos 2 anos, a Ana trabalhando de graça, de domingo Mas porque a domingo. vocês viam que poderia dar certo. Sim, a gente Assim, teve acreditava. a questão da insistência, mas teve aquela coisa de eu sei que uma hora isso aqui vai me dar um retorno, Sim, né? uma hora eu vou parar de pagar todo esse monte de financiamento que eu peguei com o banco. Com o meu sócio. Só uma hora eu acho que... É que quando a gente parava pra pensar que quando acabasse o financiamento ia ser O nosso Prolabore... Prolabore, o lucro, eu falei, legal, Bacana, então né? tem Bacana. futuro, né? Sim. Então, aí voltando, como que eu acabei Indo pra lá. me juntando mais, a Ana ficou sozinha durante muito tempo nisso daí. E até que teve um ano, como eu falei, eu não tinha um salário fixo. Aí eu fui entrando numa certa crise nesse ramo, que foi diminuindo a quantidade de serviço, foi diminuindo, aí o salário foi caindo pela metade, aí depois do outro mês foi da metade, aí foi diminuindo. Até que chegou um mês que falou, pô, Não tá valendo. ainda bem que calhou, foi justamente numa época que o serviço caiu muito, mas a loja ela já estava Já começando tava com crescimento. já estava começando legal. a performar. Aí falou, beleza, pelo menos a loja está conseguindo pagar as contas aqui de casa, despejada a gente não vai ser. Isso é um caso importante. E essa fase, por exemplo, vocês conseguiram ver Deus trabalhando? Tipo assim, nossa, aqui... Com certeza foi aqui Deus, é Deus né? fazendo. Com certeza, mas é que tem muita coisa que na hora, no momento, a gente Você não pensa, não a gente não raciocina, enxerga, né? a gente não enxerga. Tem muita coisa que a gente só abre os nossos olhos realmente depois. Falou, Depois, poxa, você olha pra trás, né, é e fala... tudo um plano de Deus, é tudo um trabalhar de Deus lindamente. Tanto é que quando eu comecei a ir pra loja foi o quê? Foi em 2018, mais ou menos? Mais ou menos em 2018, que foi quando eu comecei a ficar na loja mesmo. Que eu falei, mano, o serviço aqui não tá rendendo, não tô recebendo. Talvez eu seja mais útil Tava e ajude tava mais lá. precisando contratar funcionário lá no caixa. Era um negócio bem precário, era coisa anotada no caderninho e tal. Até Já tinha começado a ser Começado- um sistema, mas começar a querer Bem aos modernizar, poucos. colocar um sistema. Eu falei, não, vamos lá, porque aí eu consigo tentar dar uma força nisso daí, dar uma... Porque eu sempre... Modernizado, uma Modernizada, atualizada. porque eu sempre tive também uma certa familiaridade nessa área de informática, eu fiz técnico de informática, tudo. Sim. Aí, em 2018 foi quando eu comecei a ficar lá junto na loja e comecei a ficar lá diariamente, né, todo dia, que lá é de domingo a domingo, sem folga, sem feriado, direto. Meu Deus. Como é que é a história do empreender? Não, É, parar você eu tô cansada de trabalhar no CLT porque trabalho 8 horas, não sei o quê. Vem ser Aí quando você empreendedor e investe trabalha um pouco mais. 24 horas por dia, você não para, você dorme pensando em como fazer para o negócio dar certo. Sim. E tem muito daquilo, acho que muita resistência que as pessoas têm
em ser empreendedor é justamente isso, de você, quando você é assalariado, você tem a sua garantia Sim. de receber o seu salário. Você não sabe se você pode ser mandado embora amanhã. Exato, é uma garantia Sim. meio falsa, Mas né? enquanto você está lá empregado, você tem a garantia do seu salário, seu 13º, tudo. Exatamente. E quando você resolve empreender, você vê que no negócio não é bem isso. Sai totalmente da zona de conforto. Totalmente, Não é exatamente. todo mundo, né, que consegue fazer isso, né? Então, Uhum. eu acho que é muito, muito importante. Exatamente. Por exemplo, você já trabalha numa área, já está registrado e tudo mais. Só que aí você tem um momento em que você está com a casa financiada, um carro financiado, 2 filhos e um monte de coisa que você fala, poxa, eu vou me aventurar agora. Então, nem Uhum. todo mundo consegue. A maioria tem medo. E é compreensível esse medo. É Porque é um compreensível. mundo bem desafiador, gente. Desafiador. Muito. É um todo dia desafiador, Todo né? dia é um dia. A realmente. Sara tá aí, ó, nessa Sabe vida aí dizer, agora. né? Agora tá vendo o lado bom da vida, né, Sara? Não é? A gente tá aí, ó, tentando firme e forte. E aí, como foi depois que ele foi trabalhar lá com você? Foi muito bom, porque eu sempre quis, na verdade, né? Eu sempre vivia falando pra ele, vem trabalhar, vem me ajudar, eu preciso muito de ajuda. Muito, porque é a parte da razão, né, gente? Não pode só agir por emoção. Muitas pessoas viam, e eu sempre lá na ação. Eu sempre estava em ação. Ela não vendia, né? Ela é vendedora nata. Se qualquer coisa Isso. dá pra ela, ela vende. É Vende importante ressaltar. É, porque deixar isso, porque né? apesar dela ser a dona da loja, ela nada mais era do que uma funcionária na loja. Ela trabalhava ali, né? Ela era E muito. É porque muito... todo mundo tem uma visão de que o empreendedor é aquele que Não faz chega nada, com a né? bolsa, Só manda, com fala, ó, óculos você e faz isso. lá e não, né? Por muito tempo a gente teve uma funcionária só. E quando a funcionária pegava férias de 30 dias, aí eu ficava lá cobrindo 30 Abrindo e dias. Depois, quando ele foi me ajudar, ele também ficava comigo. Não parece, mas ajudava muito. Você tinha uma companhia, né? Sim. Mas antes dele ir, eu ficava sozinha, 30 Então. dias. Abrindo e E fechando. nesse período você não pensou em desistir ou Em nesse qualquer período momento, sozinho? na verdade, né? Mas Porque eu acho que tudo é muito especificamente nesse desafiador. período que você tava sozinha, sem ele, sabe? Tipo, não deu Uma aquela... coisa que você sempre quis. Um desespero de tipo, meu Deus, mas será que eu consigo fazer isso? Se eu dou conta de fazer isso? Eu sempre fui muito pela emoção. Então, Você coloca uma coisa na cabeça? sim, já cheguei, né? Não. Já cheguei, vou jogar a toalha. Não, vou falar, vocês não têm ideia. Quando eu falo que a Ana ela tem essa ânsia de empreendedorismo no âmago dela, Real. e ela é muito determinada. Comentei que a gente, no início, não tinha lucro nenhum, né? Ela ficava tudo sozinha. Você acha que ela ia desistir? Não. Eu acho que dá pra gente ter um negócio de empada aqui também, um quiosque de empada. Verdade. Se não der certo de um jeito, talvez dê de Vai outro, ter né? que De alguma dar. forma vai dar Uma bom. coisa eu tenho que Surgiu- dizer, vai ter que dar certo. Não, lá a loja lá dentro de um supermercado e tinha um quiosque de empada lá que a pessoa tava vendendo. E era a colega dela na época. Ela falou, por que não? Eu falei, se você me parcelar assim infinitas vezes, com o dinheiro que entrar, beleza, ou a gente paga e é isso. Então, como ela achou que era pouca coisa pra cabeça dela, ela se Ela queria aventurou mais nisso dinheiro. daí também. Com duas coisas na cabeça. Você ficou. Fiquei, a gente ficou o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, acho, né? Foi. Era uma companhia da Empada, era uma franquia. Uau! E se dividiram entre as duas? Então eu achava que eu dava conta, mas não dava, né? Às vezes ela tava atendendo aqui, o cliente chamava lá na outra loja. Ela falou, não, peraí que eu já vou. Meu Deus. Multifunções, tá certo. é. Vai Muito legal. trazendo, né? Mas é bom, porque muitas pessoas têm medo. Às vezes já começou, mas vê que não, é importante vocês terem falado que começou a dar resultado depois de um certo tempo, porque não Todo vem mundo quer na desistir hora, né? na semana seguinte, né? Às vezes você acha que você começou aqui já vai te trazer aquele retorno e não é. Às vezes vai vir depois de alguns anos mesmo. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso esses dias. Que eu mesmo, já comentando com vocês, por conta da nossa experiência, da nossa vivência, a gente acaba criando umas crenças na cabeça, né? Então, essa é uma das crenças que a gente caiu a ficha que a gente tinha, que é errado. Que crença é essa? Que quando a pessoa resolve empreender, no começo é difícil. Eu sei que eu já falei isso. O começo é difícil, cara, você não vai ter retorno, é difícil você
para você empreender, você tem que ter outra fonte de renda, porque o negócio não dá certo no começo. E não é uma verdade. Isso daí foi a nossa verdade que aconteceu com a gente. Vai do conhecimento que você tem, né? Exato. Se lá atrás a gente tivesse o conhecimento, a cabeça que a gente tem hoje, o preparo que a gente tem hoje, não ia demorar, a gente não ia ficar 2 anos sem ter lucro na empresa. Então, na verdade, é isso. A pessoa tem que ter a coragem para entrar no mundo do empreendedorismo, só que tem que se capacitar, tem que estar buscando conhecimento. Aí é onde entra, que é muito fácil a gente estar acomodado, é onde entra a zona de conforto. A gente tem que sair dessa zona de conforto, senão não dá, Você não vira. vive as coisas que você poderia viver, né? Uhum. A gente fica acomodado ali achando que tá bom assim desse jeito e você se priva de viver coisas maravilhosas que poderia ser se você arriscasse. Inclusive, falando nisso, eu trabalhava, né, na época, fazendo na parte da engenharia, e querendo ou não, eu indo para a loja, me tirou da minha zona de conforto. Porque, para mim, eu tava ali tranquilo, né? Eu trabalhava, viajava o Brasil todo, tranquilo. Tranquilo não, era corrido pra caramba, era puxado, não dormia, mas enfim. Mas aí eu saí da minha zona de conforto. Mas ainda era uma coisa que você sabia fazer. E isso, né? era uma coisa que eu Então, sabia fazer. Então Você eu, fica, de certa forma, tranquilo. e Não eu é tão fui. novo, né? Aí eu comecei a vivenciar ali a loja, ver as dificuldades que ela passava em questão de mercadoria, atendimento, cliente e tal, não sei o quê. Então isso foi me tirando da zona de conforto e foi justamente isso que começou a fazer a gente crescer, né? A nossa união ali na empresa. Uhum. Porque se você perguntar como que a gente se capacitou, como que a gente se preparou para começar a empreender. Foi na Nada. coragem, não tinha. Zero. A gente nunca se capacitou antes de empreender, né? Foi depois. E de uns bons anos depois, né? Foi. Conforme ia surgindo. Conforme as coisas foram necessários conhecimentos, né? Aham. Você acha que foi uma coisa de necessidade pra vocês começarem a empreender ou foi algo... Porque tem muitas... Eu mesmo comecei por necessidade, né? Não foi uma coisa tipo, nossa, eu sempre quis empreender. Não, a necessidade me trouxe isso. Hoje eu gosto, amo, né, viver isso. Mas o que me levou a isso primeiro foi a necessidade. Não é a realidade de todo mundo, né? Mas no caso de vocês acham que o ápice para a loja, principalmente, veio de uma necessidade ou foi algo tipo, eu sei que tem algo aqui que tá pedindo para eu empreender de alguma maneira? Não, foi exatamente isso. Não tinha necessidade, né? Ele ganhava bem, pagava todas as despesas, mas eu sempre quis A trabalhar. necessidade foi a sua inquietação. Mas é isso mesmo. Na época eu não sabia dizer o que era isso, né? Tipo, de Ela empreender. sempre teve esse lado de empreendedor despertado mais forte. Eu também sempre tive, só que eu era aquele negócio mais contido. Assim, eu sempre tive a visão de que, não, eu quero mais pra mim, não quero viver, não tô conformado com isso, eu quero mais. Tinha essa ambição. Muitas vezes as pessoas acham que quando fala de ambição é uma coisa ruim, Negativa, e não uma coisa é, né? negativa, uma coisa pecaminosa. Não. Ambição é muito diferente de ganância. A ganância e a ambição são coisas totalmente diferentes. A ambição é você almejar coisas maiores e a ganância é você fazer o que for preciso para atingir determinado objetivo, seja ruim ou não, Sim. sem escrúpulos. Então, Jesus falou pra gente não se conformar, né? E é Cristão natural a não gente tem que querer, ser né? conformado mesmo. Coisas né? Sim. melhores Qualquer e área maiores. que seja. Aham. Porque ele espera que a gente viva o melhor nessa terra. Então, eu acho que isso que você falou até puxa um gancho para outra coisa, que é em relação das crenças que a gente tem de que um cristão ele não pode ser próspero. Porque é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que muitas pessoas acreditam que por Jesus não ter sido rico aqui na terra e ter tido várias coisas, a gente também não pode porque a gente não é melhor que Jesus. Então, viver só no básico é o que espera para o cristão. E a gente sabe que, biblicamente, não é assim que... Não é isso que Jesus fala, né? Verdade. Exatamente. verdade. Existem meio que dois extremos, né? Aquelas pessoas que vão falar que o crente não pode, tipo assim, ele tem que ser próspero. Você é crente, então você tem que ser próspero. E existe o outro extremo de, não, mas Jesus não tinha nada. Não, Ah, que se Jesus não era você, rico. se você der lugar a isso, se você for próspero, que você não vai rico pro não céu, você entra no escolhe. reino do Ou céu. você... Normalmente as pessoas associam também, né, a história do jovem rico, né? Uhum. Então, eu falo assim, ó, dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Mas Dificilmente, não dificilmente, não impossível. impossível. Né? Porque a gente tem que entrar num lugar de eu tenho o dinheiro ou o dinheiro me tem, né? Sim.
E aí é onde você falou muito sobre... Essa questão tá muito justa, assim, pra mim. Ambição e ganância, Uhum. né? São... Coisas diferentes. Inclusive, eu não vou lembrar o versículo agora, mas tem o versículo que fala que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males, a raiz de todos os males. Então, não é você ter o dinheiro que é a raiz de todos os males, é você ter o amor ao dinheiro. É onde você tem o seu coração. São É são onde o seu coisas coração diferentes. tá. Que é Exatamente. totalmente diferente, né? Uhum. Eu quero crescer, eu quero ter uma empresa, eu quero abrir 2, 3, 4, 5, 10. E a gente tem que entender que isso é uma bênção. Toda vez que você abre uma empresa, você gera empregos, né? Sim, você Isso é uma forma de você abençoar pessoas. E fora que, se você tem um conceito cristão, aquele lugar ele vai ser estabelecido de uma forma cristã. Você vai Os abençoar. princípios, Os né? princípios são princípios cristãos. influencia muito nas pessoas. Né? Quer ver uma coisa? Eu sou contadora, para quem não sabe. Mas, assim, eu vejo muitas empresas que elas abrem e que o pessoal não quer pagar imposto. Não quer pagar imposto, gente. Tem que pagar imposto. Sim. O cristão, ele precisa entender, já Tem que começar ser um daí. bom cidadão, né? Isso. Aqui é um bom Aqui- cidadão, não adianta ser um cristão, eu sou um cristão ok, Ok. mas como cidadão eu sou mais ou menos. Sim. Jesus não era mais ou menos. Não era mais ou menos. A gente tem que tentar a santidade em todas as áreas. todas né? as áreas. Uhum. Então, aí tem aquele que sonega, tem aquele que emite uma nota menor. Ou mais baixo. Eu vendo pra você, mas assim, tem como você. Então, assim, acho que é uma coisa importante da gente falar também, né? Os critérios para se estabelecer uma boa empresa, uma empresa com fundamento bíblico, né? A gente tem muito disso, de que a gente ouve muito falar, né? De que empreender no Brasil não é uma coisa Bom, fácil, não é né? fácil. Bom, Não é é que mesmo. Carga Não, tributária é não vou dizer que é complicada. fácil. É uma carga tributária pesada. Mas é aquilo, dá a César o que é de César. E, Senhor ensinou. Exatamente. E a gente vivenciou muito disso, né? Que durante muito tempo a gente tinha muito disso. De nossa, mas olha. Quando a gente via, chegava o imposto lá, falou, nossa, a gente tem que pagar tudo isso, não sei o quê. Trabalha pra dar dinheiro, Trabalha, a assim. empresa nem lucro dá dinheiro. mas depois que a gente colocou isso no nosso coração, exatamente isso, dá César que é de César, isso daí não pertence a nós. Cara, é coisa incrível. Aí as coisas começaram a deslanchar ainda mais. Não tem como, é lei. Que Deus abençoa, Exatamente. né? Eu acredito que são quando a gente coloca, como cristãos, tudo que a gente faz tem o dedo de Deus. Sim. Então, quando a gente tem esses princípios em nós, Deus abençoa, porque Ele sabe que o que você está fazendo é uma coisa que vai trazer bênçãos, entendeu? E outra, a gente tem contato com muitas pessoas, empresários que já estão num patamar que a gente um dia chega lá, mas tá bem Elevado. distante, Elevado. com outro nível de jogo. Mas enfim, e ele contando a história dele, teve várias lojas enormes, e ele sonegava imposto e tal, beleza. Sonegava imposto, tinha o lucro dele, show. Só que o que acontece? Uma hora a casa cai. Uma hora a Receita chegou, falou, ó, fião, Aí moiou, hein? Confiscando tudo. já chegou com o pé na porta na loja dele, ninguém abre a loja. E o que aconteceu depois disso? Cara, quebrou. Então, o que adianta a pessoa querer pegar um atalho, né, sonegando Tudo tem imposto, consequência. pra lá na frente não tem... Exatamente. É melhor você fazer as coisas tudo certinho, seguindo os princípios, tranquilo. Você deitar à noite com a cabeça tranquila. falar, Você "Ai, sabe que você está debaixo da bênção de Isso, Deus. Entendeu? Acho que isso não Não tem tem preço. Não tem não tem preço. Tem preço você saber que você está seguindo princípios bíblicos, sabendo que você... Assim, uma definição que eu vi uma vez, que eu achei tipo, muito fantástica a respeito de empreendedorismo cristão, foi você ser um mordomo do rei. Porque nada mais é do que isso, né? Você tá a serviço de Deus. Uhum. Nós todos, em toda esfera profissional, seja você trabalhando... Porque, assim, às vezes as pessoas têm essa impressão também, tipo, eu trabalho CLT, então tô tranquilo aqui, né? Tô de boa. Nossa. E não tá. Não tá. Será que você tá prestando um serviço bom? Você como cristão, Se Jesus fosse o seu chefe, ele estaria feliz com o seu serviço? com o seu serviço, É. exatamente. Complicado. Então,
tanto você ser um empreendedor, como você ser um profissional em qualquer área, você precisa entender que você adora a Deus com o que você faz. Uhum. Então, seja você trabalhando para outra pessoa ou sendo o próprio empreendedor, ali você tem que entregar o seu melhor. Você tem que adorar a Deus com tudo que você tem. Exatamente. A palavra de Deus fala isso, né? Fala. Tudo Eu tô tentando o que lembrar o você versículo aqui quiser, agora, mas... fazer pra glória de Deus. Tudo. Exatamente. E isso inclui trabalhar também, né? Exatamente. Qualquer coisa que a gente for fazer tem que ser pra glória de Deus. Então, o fato de você ser um mordomo do rei é você poder realmente entregar para o rei aquilo que ele quer receber. Né? Então, eu achei muito legal, assim, quando eu vi essa frase, eu falei assim, acho que é uma coisa bacana, assim, da gente entender que, ok, você tá abrindo o seu negócio, você está fazendo uma coisa que você gosta, Deus vai te abençoar, você vai seguir os princípios bíblicos, você vai seguir aquilo que a palavra diz, você vai ter um entendimento do Espírito Santo, vai buscar por isso, mas e o restante, né? Tipo, você tem que entender que é tudo para ele. E querendo ou não, nós temos que ser o exemplo, né? Seja empregado ou empregador, a gente tem que ser o exemplo para as outras pessoas, porque Exatamente. Quantos e quantos conhecidos meus não dão mais um exemplo. Nossa, aquele é crente. Nossa, aquele. Então, querendo ou não, nós estamos sendo observados. Falo nós, eu incluo todo mundo, né? O tempo todo. Somos observados o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não só o cuidado, tem que ter essa vivência mesmo que nós tem que ter estamos... isso gravado na gente, Isso. né? Que a todo tempo a gente tá prestando contas a Deus, né? Uhum. E tem algum princípios assim que vocês levam para a empresa de vocês que vocês têm certeza que isso faz com que vocês tenham sucesso por defender mesmo esse tipo de princípio? Porque, por exemplo, para mim, eu sei que no meio da engenharia, enfim, tem muitas pessoas que fazem coisas ilegalmente, né? Principalmente coisa na prefeitura, as pessoas, não, olha ali a mão de alguém, de outro, que as coisas vão sair mais rápido. E é uma coisa que eu e o Lucas, a gente colocou desde o início, que a gente ia fazer as coisas corretamente. Então, esse tipo de serviço a gente não faz. É uma coisa que é um princípio nosso de fazer as coisas corretamente, porque Deus não se agradaria daquilo. E eu tenho certeza que isso é uma das coisas com que faz que a gente seja abençoado por defender um princípio certeza. que é bíblico, que vem de certeza. Deus, sabe? E vocês já tiveram alguma coisa assim, tipo um fornecedor que falou assim, não, a gente vende pra vocês. Vende pra vocês. Só que a gente vai emitir uma nota mais baixa, assim, tá? A gente Eu vende acho por que um em valor questão de X. Não, loja... porque a Ering, ela emite tudo com nota, né? Só vende com nota. Uhum. Padronizado, assim, É né? padronizado. Então, você querendo ou não, tá indo tudo com É, a nota. única né? Por uma forma- questão de franquia, né? a única forma que teria de sonegar seria se a gente não declarasse. Mas os nossos sistemas não tem como. Não tem como. A gente já pega um sistema que é tudo... Tem até funcionário que às vezes fala, ué, mas não tem um É, jeitinho? Não tem. O legal, não tem. legal disso, de Isso é de bacana. exemplos, né? Muitos funcionários ficavam horrorizados. Falando, nossa, como assim? Mas vocês declaram tudo mesmo? Não, gente, não dá certo vocês declararem tudo assim. Não A dá. visão no mundo, né? Isso, aí é onde Infelizmente. entra o negócio de exemplo. É bacana disso também. A gente vai fazer o quê, né? A gente tem Não um é pra exemplo cá, nosso né? também, né? Como casal. Também, né? Porque a gente se dá bem não só em questão de gerenciamento da empresa em si, mas como casal mesmo. A gente acaba, sem querer, influenciando, inspirando alguém pelo Outras nosso pessoas. jeitinho. Vocês então, me inspiram, sim. gente. Aí. Só pra... E todos os nossos colaboradores, a gente sempre trata com muito amor e respeito. Acima de tudo, muito respeito. Ainda mais que nós começamos a empreender muito, muito novo, né? Tinha o quê? Uns 23, 24 anos. Quando a gente começou. meu Deus. E é sempre um desafio, né? Quando você é muito novo, assim, você tem que ter uma pessoa que ela seja subordinada, né? Então, Como é? E o bom é que a gente nunca teve esse problema, que a gente sempre teve colaboradores com mais idade que a gente, né? Hoje não, hoje a gente tá ficando assim um pouco mais de idade também. A gente tá pegando os colaboradores mais novos. Mais experientes, isso. Mas a gente sempre pegou pessoas que, tipo, com o dobro da nossa idade, muitas vezes. E a gente não tinha problema nenhum em aprender
com as nossas colaboradoras. Porque Sim. muitas vezes tinha A experiência. gente tinha essa humildade também Isso, acho de legal. que tipo, não é porque a gente tá à frente do negócio que a gente sabe tudo. Não. Porque aprende, né, gente? A gente, muito pelo contrário, a gente gostava de pegar pessoas que tinham experiência, que tinham conhecimento, pra gente ir absorvendo esses absorver. conhecimentos. Então a gente sempre, principalmente a Ana, ela gostava. O Roberto que eu digo, o Roberto aqui, o pai da Roberto é Sara. meu pai, gente. Roberto é o pai da Sara, inclusive, Roberto, esperamos você aqui, Sim, hein? ajuda aí a colocar aí a hashtag É Vem isso aí, Roberto, é. porque a luta tá difícil pra trazer ele aqui. O Roberto, ele é um cara sensacional. Ele foi um dos responsáveis por abrir a nossa cabeça para um outro nível de jogo, né? De empreendedorismo. Que foi mais ou menos ali na época que eu comecei a ficar na loja, conversando com ele, porque o Roberto, ele é um cara que ele tem muita experiência, assim, com empresas grandes, de Sim. administrar grupos Verdade. de empresas muito grandes. Então, ele teve o dedinho ali do pontapé inicial, falou, vocês precisam abrir mais uma loja, vocês precisam abrir mais uma loja. Então, ele é o cara que a gente sempre... Enquanto Roberto, vamos... Dá uma absorvida. Vem cá pra gente tirar um pouquinho. Não, pois é, se deixa ali... Mas é verdade, quanto mais a gente tem uma pessoa que tem um suco ali pra gente exprimir, a gente dá uma É espremidinha. bom vocês falarem disso, porque eu acho que, principalmente nesse meio, na verdade, em todos os meios, né? Você ter um mentor é essencial. Essencial. Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Ninguém chega Exato. a lugar nenhum. Então, Exato. você ter pessoas que estão ali, que veem o que você não vê, né? Porque a gente tá de dentro, você tem aquela cabeça. Aí vem alguém de fora e fala, mas é isso, tira isso daqui e põe aqui. A Aí pessoa você, meu mais- Deus do céu! E era um negócio simples. A pessoa mais de fora, ela tem uma visão mais macro, né, da situação inteira. E às vezes você tá ali dentro do problema, no olho do furacão, você fala, ixi, e agora? E de repente aparece uma pessoa que fala, Mas tem Pronto, muito, tem só. muito daquilo também, que tem muitas pessoas que não têm a humildade, né? De aceitar o conselho, aceitar que do jeito dela não tá certo. Que, tipo, acha verdade, que só que é porque... onde dá os embates, né? acha que, por exemplo, se um funcionário chega e Te fala... ó, ensinar. vem falar, ó, eu acho que devia ser assim, assim, assim. Tem muitas pessoas que podem achar isso um absurdo. Falar, tá querendo me ensinar? Eu tô aqui na frente do Eu que sou negócio. dono da empresa. Então, eu acho que tem muito dessa humildade também, da gente tá apto a entender que nós não Aprender. somos melhores. Isso é uma coisa que a gente leva muito. Que a gente entende que nós não somos melhores que ninguém. A gente sempre trata todo mundo com respeito, porque é o jeito que a gente quer ser tratado. Exato. Inclusive, por conta disso, já tivemos muitos colaboradores que trabalharam com a gente que poderiam estar em empresas recebendo muito mais, mas que optaram por ficar com a gente porque é um ambiente legal, um ambiente tranquilo, gostou da... Eu perdi as contas de quantas pessoas chegaram e falaram, nossa, mas eu gostei tanto de vocês, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque é pessoas com currículo enorme. Eu falei, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu gostei tanto de vocês. Faz né? diferença, É que né? A gente muitas dessas ambiente. pessoas também são cristãs e falam que é uma missão. Ela tá ali também por uma missão, né? Uhum. Tem um propósito, É. né? Tudo tem um propósito. Mas, assim, o importante de frisar, né? Porque muita gente vai falar assim, nossa, tem uma coisa aqui que eu não sei o que que é bom ficar aqui. É o Espírito Santo. É, gente. Espírito Santo. É o Espírito Santo. É, É. isso. É ele que Que brilha. alinha tudo, dá essa paz, essa calma. Exatamente. É E aí fica muito prazeroso, né? Demais, demais. E como que vocês conseguem conciliar isso? Igreja, hoje vocês estão com 4 lojas e aí fica nessa correria, vocês vieram, por exemplo, de uma, e aí ia correr daqui já para outra loja. Como que faz isso e ainda consegue vir para a igreja? Ou nem necessariamente a igreja, que às vezes, né, não dá para ir para a igreja, mas Ter você ter aquela o seu vida, momento né? com Ter aquele Deus. momento com Deus. Seu devocional diário, né? Seu momento ali com Deus. Conseguir separar. E, na verdade, conforme a gente foi crescendo, foi facilitando até mais, Sim. né? Porque antes eu ficava muito presa na loja. A gente ficava muito preso na loja. Que é isso, né? Lá o comércio, lá onde a gente trabalha, é de domingo a domingo, 12 horas por dia e era intensivo. Então, principalmente no início, como ela falou, que ficava eu, ela e mais um funcionário no início. Era assim. Por um tempo, até a Jane, beijo Jane, trabalhou ali. Jane é minha mãe. A Sarinha, Você trabalhou. vai falar todo família mundo que toda. trabalhou na Ela loja. trabalhou É minha 4 mãe, anos. fulana, é Muita minha gente, tia. muita gente. Então, e o engraçado é que até a gente ficava revezando na ceia, por exemplo. Falou, ó, esse mês... Minha sogra também, gente. A Márcia! Márcia, Já beijo, manda um beijo Márcia. pra minha Beijo, sogra. Márcia!
A gente fazia isso, a gente ficava revezando. Falava, ó, esse sábado você vai na ceia, no mês que vem a gente reveza, a gente fica trabalhando, você vai. Então a gente ficava... Era meio puxado em relação a isso, né? Sim. Mas aí conforme o tempo foi passando, aí a gente foi crescendo... Não crescendo assim, crescendo... Mentalmente, maturidade, né? Maturidade, e a gente passou de ser um funcionário da empresa e foi quando a gente realmente começou a virar empresário. Eu posso, pelo menos na minha visão, dizer que nós nos tornamos empresários mesmo, não faz muito tempo. É recente. Porque, quando fala assim, nossa, eles têm 4 lojas... É um negócio muito doido, que é muito rápido, foi muito rápido isso daí. Que nem a minha mãe morreu faz o quê? Minha mãe morreu faz 3 anos. A minha mãe só viu uma loja. Então, foi de 2019 para cá que a gente começou a engatar, a entender, a se aperfeiçoando. Com isso também de ter pessoas com mais experiência ao seu redor, você vai absorvendo coisas, vai entendendo como Vai dando um funciona. gás também, Montando né? uma equipe, né? Que pensa Isso. igual. Uhum. Legal. E uma das coisas também, que a gente já conversou sobre isso, é de ter pessoas, né? Por perto, porque conforme as pessoas que a gente vai andando, elas vão dizendo meio que o caminho que você vai, né? Então, se você tem uma empresa, você anda com pessoas que são desmotivadas e que falam, tipo, ai, pra Total. que isso? Pra que abrir mais uma loja? Nossa, tanta dor de cabeça. Não, Nossa, isso vai não abrir dá outra certo, pra dar dor de não. cabeça. Qual que é a relação de vocês em relação a isso, de ambiente? Vocês têm essas pessoas Então, assim? na família, inclusive. Teve pessoas que já falam, mas pra que você vai abrir outra loja? Onde você vai parar desse jeito? Ao infinito e além. Por que não abrir mais uma loja, né? Eu gostei, porque durante essa conversa inteira eles usam muito o por que não. É muito inconformado. Por que não? Oxe, É tipo que não? aquele meme. Vai dar merda? Pode não dar? Mas pode dar? Pode ser que não dê. E se não der? E Onde se é não que vai der? me levar? Entendeu? Mas é a questão dos riscos mesmo, né? De você E pegar eu tô vendo e... direto, assim, vira e mexe ali um por que não. Então, ó, Mas gente, pô. visão do empreendedor tem... Se você tem essa pergunta, por que não? É um indício. Eu disse. É aquilo, não é tudo na cara e na coragem. Não é tudo feito... Vamos fazer? Vamos. Não é bem assim. A gente para, a gente pensa, analisa. Principalmente eu gosto de pensar bastante, calculo. No pior dos cenários, acontece isso, isso e isso. Mas as chances maiores são de dar bom. Então vamos, topar? Bora. Quem que é mais otimista e mais pessimista? Eu sou mais otimista. Eu acho que ela é mais Eu acho que o otimista. realista tem um pezinho no pessimismo, É. né? Porque Eu sou muito realista, então eu tô eu um sou pezinho muito assim, otimista. sabe? Ali no pessimismo. Eu vou te E aí dizer... o Lucas é assim, eu sou muito otimista. Não, vai dar bom. E ele é tipo, não, volta. Peraí, volta. Volta aqui. Entra nessa caixinha aqui. Hoje eu tô um pouco melhor. Eu acho que antigamente, há muito tempo atrás, eu era muito mais pessimista. Hoje não, hoje eu tô mais... Mas realista mesmo. Não, realista puxando pro pessimismo. Mas, não, porque é aquilo. Tem que ter. Na engenharia, você fez engenharia. Sim. Você sempre calcula o pior cenário possível. Então, Já vai pensando no pior, né? Que daí... o prédio vai cair se fizer assim? Não cai, então tá bom. Então você sempre espera pelo pior, que aí, mano, o que vier tá bom. Tá no lucro. É. Pensando por esse lado. Faz sentido. E aí você tava falando, né, que teve, né, esses casos, assim, de pessoas próximas dizerem, mas pra que mais uma? E isso te parou em algum momento? Não. Já parou pra contrário, ouvir, né? assim? Você escuta indo pra um lado e sai pelo outro, ou você dá uma Não, às vezes eu absorvida comento com o dentro? Alan, né? E eu falo, nossa, olha a cabeça das pessoas, né? O pensamento, tipo assim. Porque às vezes tem outras pessoas que também comentam, como que é? Jesus vai voltar. Ou tipo assim, vamos servir a Deus. Sim. Pra que Meu trabalhar Deus. tanto? Pra que se Você não tá esperando Jesus profissionalizar voltar? tanto? Por que você vai Sim, muito não, primeiro? gente. Nossa, Toda a gente não fazia isso nada. também, exatamente. Muita gente fala... Não, E Paulo vai falar isso, nós- né? Paulo muita também gente vai falar isso nas fala cartas. que, pra mim, é desculpa. É desculpa pra se ficar na zona de conforto. Muita gente fala o seguinte: vai falar, não, a gente não leva nada desse mundo daqui, a gente tem que se preocupar com os tesouros no céu, de morar no céu. Show, Verdade. é isso mesmo. Você não pode Verdade. abandonar aqui A gente, também, a né? gente tem que se preocupar com a nossa salvação, de morar no céu, sim. Mas por que a gente não pode querer mais dessa terra enquanto a gente está aqui?
Tem Isso aquele... não foi privado, né? Isso, tem aquele versículo. Eu até andei conversando com as pessoas esses dias, querendo saber a opinião das pessoas, que tem aquele versículo que fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus fala que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que não é abundância, é disfunção. Aí eu questionei algumas pessoas. Quando ele fala tenham vida e vida em abundância, é vida em abundância na vida eterna ou vida aqui na Terra? Pode ser pros dois, né? Acho que os dois. Eu acho que os dois. É. Eu encaro como a vida aqui na Terra. Porque acho que aqui também a gente tem a vida em abundância com a presença do Espírito Santo, né? Acho que uma vida que ela não tem o Espírito Santo, ela já não tá abundante, Sim. né? Então, assim, já parte desse princípio. Mas eu acredito que é que nem a Sara falou, que não é abundância, é disfunção. Então, se você tem... Muita gente confunde esse conceito de prosperidade, né? Todo mundo acha que prosperidade é riqueza. E, na verdade, prosperidade não é riqueza. Não é. Não é. Não é. É você conseguir fazer com que qualquer coisa funcione. E funcione bem. Isso é prosperar, né? Então, assim, talvez por conta disso a gente tenha tantas pessoas que gerem em cima disso. Às tipo, vezes não é nem na maldade, né? Às vezes Não a é pessoa maldade. pensa assim, não deu certo comigo, ou não daria certo comigo. Crenças. Exatamente. E Se a aí gente for você falar de não- crenças aqui, o assunto se estende. São mas... coisas que estão... É um inset na nossa mente, assim, Sim. que aconteceu lá na infância, que a gente vai carregando, vai E carregando, você se e que priva. influencia depois. Influencia total. Você sempre- é como a vida com Deus. Porque a Deus deu aí pra gente poder explorar várias coisas com Ele. E tem pessoas que vivem o extraordinário com Deus. E tem pessoas que não vivem uma vida cristã mediana, não, mas uma vida cristã, só que tranquila, assim, e vão pro céu também. Só que elas Sim. poderiam experimentar o Do mais extraordinário, perfeito. poderiam experimentar Sim. milagres, poderiam experimentar tanta coisa que elas não experimentam porque elas ficam com medo de buscar isso. E voltando um pouco no que a gente estava falando de vida abundante, é justamente aquilo. Quando eu falo de ter, que eu busco, eu quero ter uma vida abundante. Não é financeiramente falando. Vida abundante é uma vida completa em todas as áreas da vida. Se eu quero abrir uma outra empresa, Qualidade eu posso também. fazer, eu consigo Sim. fazer, então é uma coisa que realiza. Sim, mas uma vida abundante, que eu digo, é isso. É abundante, sim, na área profissional. Abundante, sim, na área financeira. Abundante, sim, na área conjugal. Sim. Abundante na área familiar. Abundante na área da saúde. A gente não pode se preocupar só com o profissional ou só com o espiritual e Que uma deixar... hora vai dar ruim. Quantos casos a gente não vê de uma pessoa que é muito focada no lado espiritual, se dedica à igreja e tal, não sei o quê, e deixa de lado a família? Não é? A gente tem que Esquece. ter um equilíbrio na vida para tudo, né? Então a gente tem que se dedicar à igreja ou ao espiritual? Sim, mas temos que dedicar à família, ao conjugal, a tudo, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, senão não é abundante, senão não dá certo. Não, é A disfunção. gente, exatamente. É que nem você falou, né? Nessa questão. A gente pode parecer difícil, né? Mas Deus dá graça. Então, assim, em todas as áreas, realmente a gente precisa dar atenção a todas elas, né? Essa questão que você falou da focar no espiritual, mas não conseguir focar nas demais coisas, também tá errado. Sim. O espiritual, a palavra, ela serve para nós como um guia para que em todas as áreas a gente vá bem, né? Uhum. Então, acho que o Espírito Santo não quer que eu me dedique inteiramente e esqueça do meu primeiro ministério, que é a minha família. E isso é um erro, né? Que muitas pessoas, elas focam muito na igreja e principalmente atividades da igreja, porque pensam que essa tem que ser a prioridade. Mas não, nossa prioridade é Deus e depois vem a sua família. Então, a gente vê muitos casos, principalmente, infelizmente, a gente vê muitos casos de filhos de pastor, enfim, Sim. que são meio revoltados com a própria igreja por conta disso, porque tiveram uma vida onde os pais eram só igreja Acabaram e não tinham deixando a família. família de lado, exatamente. Acontece Então, muito. o equilíbrio, ele é uma coisa bem necessária, né? E a Bíblia também nos ensina, né? Ter o equilíbrio. Né? Sim. Então, acho que é bacana. E aí, vocês aqui, assim, a Ana tá quietinha ali. Pegar ela agora. Quem vê pensa que ela não fala muito, né? Não é? Tá assim, toda, gente, tá toda ela tava tímida, eu nem falando... entendo.
falando. Ligou a câmera. Eu adoro ouvir vocês falarem. Tem vezes que ela chega em casa e fala, não, eu sou mulher, eu não falei minhas 30 mil palavras hoje ainda. Então, começa. Não, fala demais. Meu Deus, quando eu trabalhava com ela, a gente não trabalhava. No caso, eu que era funcionária, né? Eu não trabalhava, porque só ficava falando caramba. Vai, conversa que vai. Aí, ligou a câmera, dá uma vergonhazinha. Tá vendo que dá o patrão? Fica na loja com o funcionário? Não dá certo. Só conversa lá. Não dá certo. Bate o papo. Não deu muito certo, galera. Não, gente, deu certo. Super funcionou. Enquanto durou. A gente tirava um tempinho pra trabalhar e um tempinho pra conversar. Mas sabe? o de trabalhar, de conversar era bastante tempo. Mas mudou as porque tava coisas, viu? tranquilo. Hoje, se você fosse trabalhar com a gente hoje, o negócio ia ser um pouco diferente. É que vocês não estão na loja, né? Exato. Aí fica difícil. Certo, então vamos lá. Vou pegar E assim, a Ana. você lidou mais com colaboradores, né? E você já sofreu, assim, alguma coisa com... Você sempre tem um princípio de contratar pessoas que já são cristãs ou não? Não. Inclusive, a primeira não era cristã e ficou por 3 anos. E só tinha ela. Aí a segunda era cristã, que é a mãe da Jane. Ficou por quase 4 anos. A mãe da Jane não, a mãe da Sara. Oh, a mãe da Sara. É verdade, a Jane. Mas não, hoje a gente tem todo tipo de religião lá dentro. Sim. A gente não procura fazer essa acepção de pessoas. Sim. É lógico que ter um ambiente com todo mundo com os mesmos princípios é maravilha. Não por ser uma coisa que a gente procura segregar, mas Se Deus acontecer, Deus é tão bom que muitos dos funcionários que trabalham com a gente ou são cristãos, ou já foram, ou conhecem a palavra pelo menos. Então é bacana por causa disso. Por que não fazer essa separação de pessoas? O que impede de uma pessoa que não é cristã passar a ser cristão? Exato, era a minha pergunta. Vivendo nesse meio, né, com as Porque pessoas. eu acho bacana, né, o fato da gente falar de ter uma empresa, porque, por exemplo, as pessoas falam, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a gente vê muita gente que não é cristã, que está dentro das empresas, né? E eu acho bacana que quando você tem a oportunidade de você ser um empreendedor, eu acho que esse é um ambiente bacana para você evangelizar. Sim. Né? E evangelizar, eu não digo, vamos, meu funcionário, Vamos hoje é orar, que- dar as vamos mãos e orar. Não necessariamente, Gente, né? Você tá errado, você tem que fazer o que eu faço. Pois é, eu vou contar aqui um testemunho rápido. Eu trabalhei numa empresa, eu já era cristã, mas Uma balinha. tinha Pode comer, outras gente, pessoas inclusive. que elas não eram e elas não se sentiam à vontade. Então, assim, de manhã ele chamava todo mundo dava as mãos e ele cantava um hino da harpa, né? E ele cantava aquele hino. Para mim, ambiente. Familiar, ok. normal. Para outros funcionários, aquilo não ficava legal, não era bacana. E eu falei assim, poxa, eu acho que essa não é a melhor abordagem. Às vezes levanta um muro, né? Às vezes, de outra Cria forma, uma aquela resistência, pessoa ao poderia invés de ouvir. atrair a pessoa, acaba criando uma resistência. E assim, vocês já tiveram casos de pessoas que não eram cristãs e viram o exemplo de vocês e pensaram assim, tipo... A gente já... É aquilo, né? Nem sempre o povo fala, né? Nem sempre o povo fala e... Mas você vê na mudança da atitude. A gente vê que... Tem muito disso. Não era não posso dizer que é um propósito que eu tenho desde o início, que eu vou abrir empresa pensando nisso. É uma coisa até que recente, que eu tenho isso comigo bem, bem, bem forte, de que eu quero ter essas empresas, não só para ter empresas, mas para mudar a vida das pessoas que trabalham nessas empresas e que, através da vida dessas pessoas, elas também mudem a vida de outras. Isso é uma coisa que tá bem forte comigo. Eu tô me preparando para isso. Se posicionando nisso. Eu já tenho uns projetos em andamento. É um spoiler aqui, eu não vou falar. Não vou falar. Pode Depois dar em primeira depois mão ele pra vem contar. gente? Não. Um dia... Depois ele vem contar. Depois eu posso contar, mas que vai ser trabalhado muito nisso. Mas, Bacana. enfim, Isso é voltando muito bom. ali no tópico, o nosso próprio exemplo, né, de lidar um com o outro, de lidar com a empresa,
a gente sabe que isso já afeta as pessoas. A gente vê, não que a pessoa resolveu aceitar Jesus, mas a gente vê mudanças no comportamento das Porque elas pessoas. acabam vendo Jesus em vocês, né? E como tem muitos colaboradores nossos que são cristãos também, já aconteceu muito de funcionário estar junto com outro e por conta de palavra desse funcionário resolver voltar, um convidar para ir para a igreja e começar a frequentar. Então é bem bacana nisso daí também. É bacana, né? Porque não só para não cristãos, mas até para os cristãos mesmo, Sim. né? Muitas vezes a gente serve como um exemplo, né? A gente tá o tempo todo sendo observado, não só para pessoas que não são cristãs, como para aqueles que são também, né? E não só isso também. Essas pessoas também são bênçãos nas nossas vidas. Eles Exatamente, nos ajudam. eles te abençoam. Quantas vezes não vem com a palavra de Deus assim pra gente? É reconfortante, é bem legal. É muito bom isso. É uma troca muito importante, né? Aham. O campo missionário é onde a gente tá. Então, se você tá na sua empresa, ali é o seu campo missionário. Quando eu sigo uma menina no Instagram que ela viaja muito pra pregar, só que ela fala que o maior campo missionário dela é no aeroporto. Porque enquanto ela tá indo de viagem para viagem, sempre ela acredita que todas as vezes onde ela vai, Deus que coloca a pessoa do lado dela, porque todas as vezes ela sempre fala de Jesus para aquela pessoa. Então, não importa, não tem um lugar específico, não precisa, né? Às vezes a pessoa tem a ideia de que para eu evangelizar, Eu tenho que eu pegar preciso- um panfleto aqui e sair. e às vezes você não precisa nem falar, realmente. No campo profissional, às vezes não é nem ético você ficar colocando a sua religião ali de goela abaixo para as pessoas. Sim. Não é desse jeito que Jesus faria também. Aham. Mas você acaba mudando, porque a pessoa olha pra você e vê que tem uma coisa de diferente. E ela sabe, mesmo que ela não diga, ela sabe o que é. Aí vem as pessoas falando, ai, uma energia. Ai, Uma coisa. É. Não sei lá, nossa, é uma coisa assim diferente. Pois é, não, Sabe? com certeza. Tem muito disso mesmo. E qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Duas, no caso, né? A primeira, quando vocês iniciaram, e hoje, como vocês já desenvoltos aí com 4 lojas, pensando nas próximas? Ou é a mesma dificuldade ainda? Espero bastante, né? Você disse para continuar abrindo outras? Sim, antes, pra começar, qual foi a maior dificuldade de vocês, de quando vocês abriram? E aí, desafio. é um desafio mesmo, né? E hoje, com mais, as empresas já desenvoltas aí, vocês olham e falam assim, nosso maior desafio hoje é isso, é aquilo. Eu acho que assim, no início, a dificuldade veio toda, como eu falei, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de preparo. E hoje, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, que a gente nem sabe que precisa saber. Então, acho que a dificuldade é essa, de você saber do que você precisa. Sim. Tipo, eu falo, nossa, eu preciso melhorar nisso, mas Por onde eu começo? por onde eu começo? A gente não tem muita coisa que a gente não sabe. Uhum. Por isso que é bom estar rodeados de pessoas que tenham mais experiência que você, tenham mais conhecimento que você, que é onde elas vão te direcionando, tá? E eu acho que é isso. A dificuldade é isso, de não se acomodar, de resistir à zona de conforto, de estar sempre querendo buscar o melhor. E sempre estar se preparando, porque é muito planejamento. Você tem que se planejar de pensando. A Ana, ela adora. Ela tem umas folhas lá que ela começa a fazer conta. Ela já fica se programando para coisas ali de 6 meses. Aí no dia seguinte, eu tô vendo ela lá escrevendo. Eu falo, mas você não estava fazendo isso ontem? Mas eu já rabisquei, eu tô fazendo tudo de novo. Cada dia é um dia. Já não vai Aí eu falo pra ela, mas não é mais fácil fazer na planilha assim? Tá falando, não, eu não gosto de Eu escrever. sou mais do papel também, estamos eu sou juntos. papel. Nossa, Acho que bem depois mais. que você olha ali o projeto e fala assim, poxa, acho que eu gostei. É hora Aí de passa, passar, né? mas no papel, Inclusive, pra a mim... agenda, eu tô tentando. O Alan tem a agenda toda dele no celular, digital. Bem bonitinha. bonitinha, Mas o meu ainda né? é no papel. O dela tem que ser no papel, senão, eu senão sei, não eu tá também. no... Meu planner ali é todo dia. A primeira coisa do dia é anotar as atividades e tal. Isso, gente, não Só faça, é só funciona abrir o assim. aplicativo Não ali. consigo. Se eu ponho no celular, eu nem vejo. Quando eu vou ver, já foi. Então, eu acho que o desafio de você pôr no celular é porque você pega uma agenda e de repente tem o WhatsApp, tem a notificação do E o não sei o que, a Instagram. notificação do sei o que lá, e você vai abrindo as notificações e fala, o que eu ia fazer mesmo? Entendeu? O ruim Perde do o foco. celular é né? isso, Mas né? eu não valorizava o quão importante é você ter a sua agenda.
A Ana, ela sempre já foi mais organizada nessa parte de ter agenda e tal, não sei o quê, e eu nunca fui muito dando bola. Recentemente a gente participou de um treinamento, tudo, e que foi onde eu vi a importância. E quando eu coloquei isso em prática, cara, é incrível. A diferença. A gente tava Mais produtivo, né? muito produtivo. A gente passava assim, falando, nossa, mas os dias estão passando tão rápido, tal. Nem vi o ano passar, o ano já acabou. Depois que a gente começou a se organizar mais assim na agenda, nos nossos horários, nos nossos objetivos, virou o contrário. A gente falou, nossa, Sobra tempo, né? a gente ainda não acabou a semana. Caraca, mas a gente fez tanta coisa, rendeu tanto É tão bom, o dia. né? Não sobra tempo, né? Não É, sobra. tempo não sobra, mas... Mas o dia foi muito produtivo, que parece que passaram 3, 4 dias em apenas um. E é tão bom quando isso acontece, né? Você É se claro. sente bem. Tipo, É claro nossa, que fiz acorda muita coisa. cedo, 7 horas da manhã, e não para, né? É, E vai dormir direto. meia-noite e acorda às 10 de novo e assim vai, né? Não, mas é muito gratificante isso de você conseguir administrar o seu tempo para fazer tudo. Você tem o seu tempo ali para o seu devocional, você tem o seu tempo para se dedicar ali ao trabalho, tem o seu tempo ali para se dedicar para a saúde, tem um tempo ali para se dedicar a cozinhar, que eu gosto de... Você gosta de cozinhar? Nossa, ele cozinha muito bem. Gente, Eu Meu gosto. Deus do Eu gosto, céu. hein? Saudades, inclusive. Bacana. Gente, eu já sou totalmente oposto. É eu mesmo? gosto muito de limpar a casa, gosto muito de fazer outras coisas, mas a cozinha. Ai, cozinha também não é comigo. Bate aí, Nana. É nóis. Não, cozinhar, eu acho que eu puxei isso um pouco da minha mãe. Minha mãe cozinhava bem demais. Nossa, era muito boa a comida da minha mãe. Mas foi aos poucos, né? Foi um negócio que surgiu assim do nada. Falei, um dia eu vi a receitinha ali no YouTube. Deixa eu fazer isso Vê daqui. se dá certo. Deixa eu ver se dá certo. É muito bom. Experiência diferente. Geralmente nunca dá certo. A melhor coisa é cozinhar pra Ana. Que a Ana, ela Tudo come, é bom, né? nossa, Que tá uma delícia. Nossa, que bom. E ver comendo com gosto, aí você até se acha mas que não é cozinha mentira, bem, é né? verdade. Porque ele não Mas faz mesmo arroz, se feijão for e mentira, carne. você não vai falar. Ele faz coisas mirabolantes. Diferente. O que foi que você fez a última vez? A última vez? Comida não sei. mexicana? Não. Dessa? Não, Ah, eu que fiz, vocês eu foram fiz um lá? cupim, né? Com Ai, meu Deus. Tão bom, gente. esse negócio. Água na boca. Quando Não, eu- de repente, eu acho que é isso. Tá faltando eu parar de fazer o arroz com feijão e Fazer coisa diferente. Ah, que nem arroz é uma coisa que eu não. Isso daí eu deixo pra Ana fazer. Eu faço os acompanhamentos. Ela cuida do arroz, eu cuido da parte da mistura e tal. Não sei. Tanto é que depois que eu peguei gosto pra cozinhar, praticamente em casa é mais eu que cozinho mesmo. Sim. Lá é praticamente eu. É que... bom, cada um tem a sua função, gente. E acho que é importante falar disso também. De eu, por exemplo, né? Começando agora nesse universo, vejo a necessidade que é, principalmente para vocês como casal, de estabelecer funções de tipo, você faz isso, você faz aquilo. Vocês tiveram essa noção antes ou hoje cada um faz alguma coisa específica, ou os dois fazem tudo de uma vez? Tá bem separado? Ele manja muito de algumas coisas específicas e eu de outras coisas específicas. Mas a gente ainda não conseguiu se separar, né? Não. Eu tenho essa dificuldade Tudo que a também. gente faz É junto. é É juntos. Mas se ele domina mais, é claro que... Ele Ele vai ter mais lidera propriedade Isso. sobre aquilo. É, uma né? coisa que eu acho bem legal de nós dois é que a gente se completa muito em tudo. Em tudo. Não, que no, bonitinho. no conjugal, em tudo a gente se une muito bem. Então tem muito disso, tem coisas assim, a parte de tratar de funcionário e tal, com um ano, aí é mais ela. humana né? é A ela. parte Eu tô humana, ali né? junto dando apoio, mas aí é com ela. Aí, deu parte de sistema aqui, deu errado, não sei o que de conta. Aí beleza, aí deixa comigo. Então a gente se completa muito nisso. Mas ambos estão. Mas a tipo, gente está sempre de comum acordo com tudo, a gente sempre conversa. De repente tem uma coisa que ela não concorda, a gente conversa, ou tem coisa que eu não concordo, ela vem tentando me convencer. E o bacana é que a Ana, ela respeita muito a minha opinião. Tem coisas que, tipo, que ela discorda, que ela não acha que é bacana, mas aí depois com o tempo eu falo pra ela, ela fala, até que não tá tão errado isso não. Acho Ele que é é o bacana. cabeça. Você é- Eu sei que ele é a cabeça de tudo. Aham. Aí é legal isso, da gente sempre estar de acordo, né, com tudo. A gente sempre, quando a gente vai tomar qualquer decisão, a gente tem que estar de acordo com tudo. Os dois têm que Sim, estar de acordo, né? Andaram dois juntos se não estiverem de acordo, né? Crítica, acho que é sempre difícil, né? Não crítica, mas assim, quando você tem um pensamento e a pessoa tem um pensamento diferente do seu, é sempre difícil Sim. de ouvir
Entendeu? Às vezes, eu sou assim também. Às vezes o Lucas vem, fala alguma coisa que eu não concordo. Ou às vezes ele até tem razão, mas eu fico meio ali resistente. Aí depois de um tempo, tipo, não, mas ele tem razão. Então aí você desarma. Mas eu acho que pra gente facilita a nossa vida por causa disso, né? Que a gente se completa e se entende muito, né? Porque a gente já tá junto já faz o quê? Uns 15 anos, eu acho. É o amor, E gente. vocês A gente se ama vocês muito. acham que o fato de vocês serem sócios e serem um casal facilita ou poderia atrapalhar? Porque assim, facilita porque a gente vê que a gente tem um relacionamento bacana, mas que não é porque uma tem coisa que eu muito- indicaria com outros casais. Não, Tem é muito porque casal a que não gente- tem medo, né? É. Fala, eu- não ia dar certo. É que é aquilo, a gente sempre, as nossas opiniões, as coisas são baseadas na nossa vivência, né? Pela nossa vivência, eu não acho que se não fosse a gente, Se daria certo. que se daria certo. Eu acho que não daria. Se fosse Que com, já é difícil, se né? fosse com sociedade assim mesmo, não, eu não acho que seria legal. Mas eu também entendo disso, que tem muitos casais que não tem essa dinâmica, não tem essa união, não tem essa compreensão. Eu ia falar intimidade, né? Essa intimidade de conversar abertamente. Que Vocês conseguem separar, tipo assim, olha, não, peraí, que agora aqui é o Alan sócia, que é a Ana sócia, não é a esposa, não é o marido. Ou vocês acham que não? Que não tem como, né? Não tem como e a gente Eu funciona tentei assim. separar uma vez, né? Lembra que eu falei? Eu falei assim, olha... É que ela não é foi metódica. recente. Só que é complicado, é bem difícil. É porque vira e mexe, a gente vai acabar levando um pessoal, né? Aham. Porque o nosso escritório, ele tem o escritório dele e eu tenho o meu, mas é em casa, né? Uhum. Como que eu ia dizer? Me ajuda aí. Não sei. Eu sei o que você quer falar. Dificulta ser em casa, né? Assim. Então, por ser em casa, às vezes não tem como. Você interfere, o almoço a gente faz junto, a gente tá trabalhando, mas a gente vai pra cozinha e faz junto. Então já é o casal. Já é o marido e mulher, não é mais um sim, empresário. Já É, é. Já a lá gente- 5 minutos o celular toca. Opa, é empresa. A gente precisa tá de alguma coisa. sempre Vai pro juntos, escritório. né? Então é difícil não misturar, né? É difícil não misturar, mas eu acho que justamente por isso, por a gente se dar tão bem, a gente não tem essa Não dificuldade. tem esse tanto atrito, problema. Porque né? quantos casais a gente não viu que deram errado, se separaram durante a pandemia, que começou o home Todo mundo office, vira junto. começaram a ficar junto, Verdade. vivendo em casa e... Ai, falou, gente, "Meu, é bom, assim. tá Eu dando tava até certo." falando com o Lucas esses dias, ele tava falando de um amigo dele, eu falei, aí ele, é verdade, a gente quer muito junto, né? Eu falei, graças a Deus por isso, né? A gente É. faz tudo junto e que permaneça assim. Porque Exatamente. isso é bom, Não, é porque tem saudável, gente, né? realmente, tem gente que fala, não, tinha que separar mais, né? Não tem É. porquê, mas se é possível, por que não? Por que não? A Bíblia fala o quê? Só pode se separar pra orar. É. Ponto. Não, tem casais que não tem uma intimidade no relacionamento para conversar sobre finanças, por exemplo. Fala, não, O seu é seu, o meu é meu. Tem É. muita gente que tem essa definição. e isso desde antes da gente ter as lojas, né? Quando eu só trabalhava, eu nunca escondia, ela sabia tudo. É importante você falar isso porque é até uma coisa que a gente pode adentrar, né? De vocês ter essa... Como que vocês enxergam isso de o negócio de vocês, mas cada um tem o seu, ou tudo é nosso e... Não, a gente tem... Tudo é nosso mesmo. É. Não Nunca tem. teve desde quando a gente casou. Né, nunca teve. Nossa. A gente nunca teve essa separação mesmo. Sempre fomos bem assertivos sobre isso. O que é difícil, aí é um ponto interessante. O que é difícil na vida do empreendedor é você criar consciência e saber separar o que é seu. Sim, e o e que é o da que empresa. é da meu empresa. Deus, sim. Isso é uma coisa que muitos empreendedores, eu arrisco a dizer, Muitos. que muitos empreendedores não dão certo por conta disso. Que acha que o dinheiro da empresa é dele. E não é. E não é. Você tá vendo aqueles zerinhos ali, mas ele não é seu. Não. Aquilo lá é daquela razão social, não te Eu pertence. conheço muitos que não deram A certo por gente conta disso. trabalha isso até hoje, sempre vai ter que melhorar cada dia mais, mas antigamente a gente não sabia, não conseguia. Não Porque sabia.
Porque, inclusive, Também vai precisava precisava, dinheiro né? dele pra colocar na empresa, né? Então, Sim. São Sim, processos, nossa. né? Questão de. Você falou de conhecimento, o que evita, né, você ter esse conhecimento. Então já entra numa questão de vocês acham que o empreendedorismo é algo que realmente nasce? Ou qualquer pessoa pode aprender a ser empreendedor? Eu acho que qualquer pessoa pode aprender. Eu acho que Existe uma habilidade. Não, eu acho que qualquer pessoa pode aprender, mas tem sim aquelas pessoas que têm essa ânsia de empreender maior, a coragem maior. Mas é aquilo, tem que ter um equilíbrio. Não adianta a pessoa ter toda a disposição, cara e coragem e não se planejar, não ter conhecimento. Ou, pelo contrário, às vezes tem muitas pessoas que são muito capacitadas, com conhecimento absurdo, e que ainda assim não dá certo. Seja talvez em tomadas de decisões, de questão emocional ali, de saber administrar uma coisa De ou lidar outra. com aquilo, né? Uhum. N fatores, né? Mais alguma pergunta? Então, vamos ver lá. Sim, acho que é uma coisa importante. Acho que a gente comentou, deu uma pincelada ali, mas não aprofundou. Vocês conseguem separar esse tempo, tipo, de devocional, de vida com Deus e com as empresas? Acho que é bacana a gente explicar, assim, para o pessoal, porque a gente entende também que vão ter pessoas que vão ver esse podcast e pensam, eu quero empreender, Ou né? que já estão empreendendo, Ou, né? ou eu estou empreendendo, deixa eu ver se eu estou fazendo da forma certa, ou eu estou fazendo da forma errada e preciso melhorar. Vocês conseguem fazer essa separação? É como geralmente é a rotina de vocês, assim. hoje um tá pouco. mais fácil, né? Hoje está muito mais sempre fácil. vejo os vocês stories conseguem da se- Ana às 5 horas da manhã. Cada dia vai ficando mais fácil. Hoje sim, a gente acorda. A nossa rotina é 7 horas da manhã, a gente acorda. Antes de tomar café da manhã, a gente faz nosso devocional, a gente ora, lê a Bíblia. Aí depois, sim, faz o café da manhã. Mas porque hoje a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Sim. Sim. Hoje a gente tem liberdade. A gente foi aprendendo a delegar funções, que tem muitas pessoas que têm uma ideia errada do empreendedorismo. Tem muita gente que acha que, pô, se eu não tô ali no lugar, não funciona, não vai dar certo. Nossa, já ouvi tanto assim. Sim, é muito comum. Que engorda o O engorda o gado é o olho do dono. olho do dono. Não, então, mas não pode generalizar. Tem muita gente que tem isso na cabeça, que tem que estar ali, que não sei o quê, que é Que onde se sobrecarrega. se sobrecarrega. Aí o que acontece? A empresa pode até crescer, só que a empresa vai crescendo ao redor dessa pessoa. Se essa pessoa precisa se ausentar, quer viajar, Desmorona tudo. qualquer coisa, pronto, o negócio desmorona tudo. Então é aí que tá. Você tem que se capacitar, sim, mas aprender a desenvolver uma equipe para estar trabalhando junto ali com você também. Porque hoje, graças a Deus, foi isso. Durante muito tempo, muitos anos, né? A gente estava ali no chão de loja. Ela ficava em uma, eu ficava em outro. E a partir do momento que a gente foi mudando assim a nossa perspectiva, fomos aprendendo a delegar mais pessoas, foi quando a gente começou a abrir outras lojas. Tem muita gente que tem nisso também. Ah, não dá para confiar, vai deixar a loja na mão de funcionário, não sei o quê. Principalmente pessoas assim de mais idade. Tem muito disso. Mas não é. Tem Acho A que meta isso é também- fazer com que ela ande com as próprias pernas, né? Que Sim. não dependa, assim, que te renda, que você, óbvio, tenha um amor, tenha um cuidado ali no que você faz, mas Sim. que ele não dependa totalmente de você. Sim, não é deixar largado, falando, não, beleza, tá andando sozinho, vai lá. Isso. Não, você tem que estar ali por trás, tem que estar ciente de tudo que está acontecendo E continuar fazendo ela Isso. continuar em crescimento. e tá né? sempre se procurando a melhorar, a avançar, a se buscar o seu melhor a cada dia, né? Porque senão... E todas as lojas, eu creio que foi Deus que deu. Sim, Então eu também sempre oro para Deus não deixar essa pessoa de má fé ou de alguma outra coisa queira fazer dentro da nossa empresa. a gente acabou... Ou permanecer, né? A gente acabou não falando nesse assunto, senão a gente ia acabar se estendendo. Mas todas as nossas lojas, não foi uma coisa que a gente foi atrás, Né? procurou. Foi tudo coisa que Deus preparou. Que nem Foi essa primeira... Mas era sobre isso que a gente quer ouvir. Pode se estender. Todas as lojas... é nítido que foi Deus que trabalhou para ter. Inclusive, tem uma das nossas lojas, é aqui perto, aqui na região, no Shopping Bom Sucesso. Cara, essa loja foi Deus todinho. Deu uma dor de cabeça gigantesca.
Mas Deus trabalhou mexendo tudo. numa pessoa ali da alta sociedade ali para fazer funcionar. Porque não queriam deixar a gente abrir loja ali. Teve uma loja. A gente trabalha com loja que a gente só vende a marca Hering, né? Aí no shopping teve uma loja assim. Uma loja, sim. Teve uma loja lá. E quando a gente surgiu essa oportunidade de irmos para lá, vieram muitos empecilhos pra gente não conseguir. E assim, quando a gente olha assim com os nossos olhos, cara, não ia. Não tinha possibilidade. Não tinha A gente tem que possibilidade. ter discernimento, né? De saber nesse momento, tipo, não tá tudo dizendo que não, porque realmente Deus não quer, ou tu tá dizendo que não porque Existe um é pra impedimento. ser e tá rolando um Né, impedimento aí. lá era uma coisa que tinha tudo para dizer que não dava. Financeiramente falando, questão de autorizações para abrir loja ou não. Mas depois, quando as coisas foram se alinhando, com muita dificuldade ali, mas deu tudo certo. E na loja mais recente, então, quer falar um pouco mais de você? Você tem uma historinha boa para contar disso daí. Sim. Eu nem sei por onde começar. Começou do ano passado? Começo do ano passado. Como que é o nome daquela irmã? Não sei. Armando Coque. Não. Aquela que toca teclado às vezes. Alessandra, sempre esqueço o nome dela. Deus usou ela o ano passado para falar comigo. Foi assim, essa loja mais recente, eu fiquei sabendo que a mulher tava passando ponto, e eu me interessei e queria. Pode falar onde que é pra divulgar a sua... No Jaçanã, dentro do Bergamini. Já faz um merchanzinho. E eu queria muito, queria. E assim, gente, quando entra uma coisa assim no meu coração, é porque é. E eu sempre oro para Deus dar o meu coração segundo o coração dele. Direcionamento. Então eu acredito que ele mesmo coloca isso no meu coração, esse desejo. Sim, ele E faz o querer e realizar. Né? eu queria muito, mas aí a mulher não queria vender para mim. Aí eu entendi que era isso, porque ela sempre arrumava alguma outra desculpa. Mas ela estava vendendo. Aí, de manhã, numa escola dominical, essa Alexandra, ela falou assim pra mim, Deus tá mandando eu falar pra você que ele vai abrir a porta de emprego pra você. Eu falei, amém. Mas eu fiquei confusa, eu falei, nossa, mas eu não tô desempregada, né? Eu sou empresária. Como assim abrir a porta de emprego? Mas eu anotei. Comentei com a Alain, anotei, eu sempre anoto. Passaram o quê? 8 meses. E aí surgiu essa loja de novo, né? E eu atrás não tinha desistido da loja e tal. Nossa, 8 meses? 8 Não meses venderam depois. Não venderam. continuaram fazendo essa... E eu queria muito. E no fim deu certo, né? Quer falar um pouco antes de eu... Como deu certo? Você concluir? Não, pode contar. Aproveitar que você tá deu falando, certo. eu tô gostando de te ouvir. Tava caladinha até Deus agora. abençoou tudinho, que a gente nem precisou pagar o ponto, porque a mulher queria o ponto. E Nossa, então, aí tipo a gente assim, você... não tava já em processo de inaugurar a loja, eu lembrei do que Deus usou essa irmã e falou assim, eu vou abrir a porta de emprego para você. Mas, na verdade, era essa porta, era essa loja. É um emprego. Eu falei, meu Deus é muito bom falar com a gente, né? Às vezes a gente não entende naquele momento, mas vai entender depois. E aproveitando esse assunto, assim, Deus é tão bom no como foi o trabalhar dele, que era isso, a gente queria muito a loja. A mulher estava vendendo. Só que a gente não tinha a menor condição de comprar a loja. Ela estava pedindo um valor absurdo no ponto, e enfim. E o bacana é que todas as lojas que a gente abriu, a gente não tinha condições de abrir. A gente foi bem na coragem, assim. Mas essa daí foi legal, que a gente foi conversar, não conseguimos negócio. Aí eu falei, pega o telefone do pessoal da administração. Aí a Ana mandou mensagem pro pessoal lá da administração do mercado, tal, se apresentou. Aí o cara falou, eu não tenho loja disponível para vocês, mas eu quero conversar com vocês, vem aqui. Aí a gente foi lá, conversou com o rapaz lá. Cara, a gente ficou sem acreditar. Que ele gostou da gente e tal, não sei o que. Deus tocou no coração dele. Ele falou, tem uma proposta aqui, o contrato vai vencer dia tal. Vem aqui, não precisa pagar ponto e não sei o que. Falei, Jesus. É isso. Então, abrindo as portas. Abrindo as portas lindamente. Não, mas é verdade, né? Essa coisa que ele falou. É muito bonito, assim, né? Quando a gente vê o trabalhar de Deus fazendo em coisas assim que você fala... Não tinha como ser eu, né? Não tinha como ser eu, não tinha como ser desse jeito. E eu lembro, assim, só pra lembrar aqui de uma coisa que aconteceu comigo. Meu filho, ele estudava numa escola
que ficava muito distante da casa que eu morava, né? E eu fui uma vez e falei, nossa, vou ter que levar ele andando pra lá, era muito longe. E eu fui andando com ele e tal, e tal. E quando eu deixei ele na escola, eu passei por uma esquina, assim, e eu vi um prédio. Quando eu vi esse prédio, eu falei assim, nossa, já pensou se eu morasse aqui, do lado da escola? O Nicolas ainda vai estudar pelo menos 3 anos nessa escola, né? E eu pensei. E aí, quando a gente foi começar a procurar casa, procura apartamento aqui, procura apartamento ali, aí falaram assim pra mim, tem um apartamento vendendo não sei aonde. A gente foi lá, viu? Gostou. Tá vendendo não sei aonde. Não gostou. Aí, olha, tem um... Aí, entrei lá no grupo, o pessoal me mandou, olha, tem um apartamento vendendo nesse lugar aqui. Aí eu, tá bom. Fui lá, peguei o número, entrei em contato com a pessoa, e eu fui lá. Quando eu cheguei na frente que a gente foi pro endereço, eu falei assim, nossa, É ali que eu pensei. é o prédio que eu pensei, né? Quando a gente entrou, tipo, a casa era do jeito que a gente queria, tipo, tinha os 3 quartos que a gente queria. E aí entrou naquela parte assim, legal, cadê o dinheiro? Como que faz agora? E agora como é que faz? E, tipo, foi tudo entrando assim, sabe? E você fala, puxa, não tinha como. Mas Deus vai abrindo a porta, né? Deus abre. É impressionante. E já aconteceu também de a gente querer um lugar e a gente falar assim, numa casa alugada. E a gente ir conversar com a pessoa e a pessoa falar assim, eu não gostei da voz do seu marido. Não vou alugar pra ele. Ô, louco. Sério, desse jeito. E aí a gente, nossa, ficou super chateado, super triste. Não sei. E depois Deus vai dando discernimento, vai dando maturidade. Olha, não era. Pra Ali ser. não era aquele lugar, não é aquele lugar que eu queria que você estivesse. Então, assim, é muito importante quando a gente começa a ver as coisas Trabalhar de Deus, né? Sim. acontecendo conforme Deus quer, né? E Uhum. quando a gente se põe nessa brecha, quando se põe nessa disposição de ver assim, tudo bem, tudo acontece para o bem dos que amam Tudo a coopera Deus, né? para o bem, é. Exatamente. E é muito bacana. Conclui. Tá. Pode falar. Conclui o quê? Você tava falando. Você tava falando. Contando aí, até abrir. Ah, é verdade. Aí teve a reforma que eu queria inaugurar pro Dia dos Namorados, Dia né? dos Namorados. Foi esse ano, inclusive, em junho, agora que a gente Só abriu. que acho. de- Tinha que 22. mexer em gesso, no teto. Eles queriam totalmente diferente do que tinha. Não, é porque assim, a gente pegou a loja, inicialmente a gente não ia ter gasto nenhum com a loja, que ela, do jeito que a gente chegasse, a gente ia aproveitar. Só que aí a pessoa que ocupou a loja antes acabou retirando tudo. Tiraram tudo. Tirou até tudo. as luzes. Até luz, até portinha que não tinha necessidade, tirou porta, tirou luz, tirou O prateleira. que colocou era dele. Aí a gente começa assim, poxa, a gente não teve que pagar o ponto, show. Isso aqui Não não tava tava, esperando não isso. tava nos nossos planos ter que mexer na Reformar. loja lá também, né? E aí contratamos quem? Sara. SC Engenharia Civil. É. E aí eu falei que queria ficar assim pronto em quantos dias, Sara? 4. 4 dias, mas era muita coisa pra fazer. 4 dias pra ir lá, visitar, Comprar Comprar as material. coisas. comprar E fazer. passar, e fazer. Gente, E ainda eles- colocar tudo em gente, organização. essa equipe arrasou. Ah, Mas foi bom, fizeram hein? até coisas Gostei. além. Foi. Além. É. Foi além. Aí a A, gente vai se a loja convencendo. já tava até inaugurada e ainda a gente ainda falava, precisava ver o negócio aqui. Eles Tem ali posta, Deixa de que eu faço. prontidão não estavam lá, firme e forte, virando a noite lá. Foi uma só benção. A Sara até realizou o sonho dela de ficar durante a madrugada, né, no mercado. No mercado, meu Deus, você viu? Até você, falei, gente, meu sonho é ficar sozinha, trancada no mercado. Olha aí. Só que não foi do jeito que eu pensei, porque eu achei que podia comer, mas foi muito legal. Não, você até De pode, graça, mas né? os seguranças iam lá te É. pegar. Continua, você ia falar da irmã, não ia? Então, que se realizou. Sim, e aí acabou concluindo, assim. Ela falou que realizou. E aí você comentou uma coisa muito interessante. Você anotou, né? Eu sempre anoto. Você sempre anota? Sempre anota tudo, tanto... Não, é que assim, recentemente, sei lá, uns 3 anos atrás, assim, que Deus usa alguém pra falar, acho que foram 2 pessoas só. Teve uma recente, mas acho que eu não preciso contar ainda, né? A gente espera acontecer, depois a gente conta. É. Conta o testemunho completo, né? Isso.
Mas eu acho que isso dela notava em muito da criação dela, que ela era do interior, não tinha muito... Não tinha TV, não tinha essas coisas. Recursos. Então tinha Escrever, muito né? de ficar Escrever. anotando, de ficar fazendo diário e tal. Aí, inclusive, que até quando a gente começou a namorar, ela tinha tudo anotado. Quando a gente começou a namorar, o primeiro dia, quando aconteceu Deus. isso, quando aconteceu Pessoa aquilo. organizada. Que fala. É, demais. Eu gosto de Também, anotar eu tinha também. feito uma cartinha pra Deus do jeitinho que eu queria meu marido e veio certo. Olha aí. Aí, ó. Gente, mas é sério, é até uma dica pra vocês. Anotem. Eu, assim, toda a minha vida sempre tive um caderninho ali pra anotar coisas que Deus falou, coisas que eu queria pra Deus e tal. Porque depois, nos dias que você não tá bem, quantas e quantas vezes eu peguei meu diário de oração, lia coisas e via respostas de Deus, eu ficava, gente, eu tô triste, mas olha o tanto que Deus já falou Olha aí. comigo. Olha o tanto que Deus já me respondeu, olha quantas bênçãos Ele já me deu. E às vezes você, no momento, você não para pra pensar nisso. Você pensa no seu problema e tudo, e aquilo realmente vem aquele versículo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E outra, a gente tava Exatamente. falando do trabalhar de Deus na nossa vida, que nem, acho que aqui em off a gente tava comentando assim um pouco da época de casamento e tal. A gente vê o trabalhar de Deus das nossas vidas desde lá de trás. Que nem quando ia, antes da gente casar, como sempre, né? Como que a gente vai casar? Onde a gente vai morar? Que não sei o quê, né? Aí meu pai, relaxa, meu pai com aquele jeito dele. Relaxa, Deus abre as portas, Deus Vocês está pra no gente. controle. Casamento, meu pai falou, casamento é bênção de Deus. Se você colocou o propósito de casamento no teu coração, Deus vai abrir as portas. Eu falei, então vamos, então bora. Aí a gente comprou lá, consegui, não tinha a menor pretensão de comprar apartamento e tal, mas comprou um apartamento lá, tanto é que a Ana, o pedido do casamento foi mais ou menos isso, né? A gente foi lá visitar um apartamento, meu amigo na área de engenharia estava trabalhando lá. Aí eu falei, e aí, o que você achou? Legal, tal, não sei o quê. Falei, então, Seu. tô pensando em comprar aqui, mas só se for pra gente morar aqui, pra gente casar. Tipo, Casar. foi o pedido de casamento. Aham. Foi esse. Ai, que aceito. fofinha. Mas enfim, eu falando tudo isso, que eu acho que, se eu não me engano, acho que a gente teve essa conversa antes de você casar também, Sim. que a gente comentou disso. Falou, Sara, se você Não, tem... se vocês foram, assim, essenciais, são ainda, né? Porque por conta da empresa vocês nos ajudam muito também. Mas pro casamento, assim, eu não tenho palavras pra agradecer o quanto vocês foram necessários e importantes pra gente ter tomado esse passo de se bacana. casar. Mas Não tinha nem- mas não tinha nem como, por isso que vocês são os nossos padrinhos. Mas é interessante isso, que E quando é a gente... bacana, né? Que vocês Deus, contarem Deus sobre honra isso. esses propósitos e nos ajuda, né? Tem muitas coisas que a gente... Se a gente ficar parando pra pensar, às vezes, no como, meu Deus, não tem jeito... Mas é aquilo, Deus faz. Deus faz, com a sua graça, nos ajuda. Exatamente. Ele Deus tem faz. prazer em abençoar, né, o povo dele. Sim. Eu acho que pra gente poder fechar, queria que vocês Já? falassem, não é? Eu falo, gente, Cadê passa o ar? rápido. Cadê Agora o ar que eu da tô me produção? soltando aqui. Caiu o botãozinho. Agora que eu tô me soltando aqui... Deixar uma mensagem para aquelas pessoas que querem ser empreendedoras ou que sentem isso, né? Ou que estão no começo disso e acham que tá muito difícil ou estão pensando em parar. Que mensagem vocês passam para eles para que eles possam ir daqui para frente exercendo aí o empreendedorismo? Acho que o Alan. Que isso, sua voz é tão bonita, você fala Encorajem tão uns bem. aos outros. Você fala tão Que bem. não é difícil. Se você colocar na sua cabeça que é difícil, vai se tornar difícil. Vai dar um jeito de acontecer para ser difícil. Não é difícil. Não vou dizer que é fácil. Aham. Mas não Tudo coloque tem que é suas difícil. dificuldades, Aham. né? E eu acho que vai muito daquela que eu falei. No começo a gente meio que patinou um pouco por falta de conhecimento. Você tem que ter coragem de meter as caras? Tem. Só que você tem que se capacitar também. Não pode se acomodar. Tem que estudar. Tem que Precisa entender o que você quer fazer. né? entender e tem que se preparar. Sim, não adianta só ir na coragem. Não, Deus vai me abençoar e vamos. Beleza? Deus tá com você. Só que Teu você pé no também chão tem que fazer a também. sua parte também. Tem que Exatamente. Deus correr faz aquilo atrás. que você não Cooperação. pode fazer, né? Isso. Uhum. Aquilo E é que justamente você isso. pode. Isso que ela falou aí de que é difícil empreender. Cara, aí entra no assunto de crenças limitantes, que eu acho que qualquer dia dá pra conversar só Horas, sobre né? isso. É. Que se as pessoas soubessem o quão importante é isso daí de crenças limitantes, empreender não ia ter problema nenhum, ia ser babinha. Ia ser É a uma pessoa. coisa que todo mundo ia
querer fazer, né? Fazer. Só que assim, gente, dá trabalho, viu? É, É achando que é trabalho mais dá. fácil que CLT que, meu Deus, você Não, trabalha Dobrado. dobrado. Trabalho dá muita anseio, assim, de você não saber o dia de amanhã, como que vai ser, como não vai É ser. bom, sabia? Porque eu acho que isso causa mais dependência de Deus. Eu sinto isso. Tipo, sempre falo com o Lucas, a gente é totalmente dependente de Deus, porque Sim. é ele que vai mandando os clientes. Óbvio, você faz a sua parte, você não fica esperando, né? Mas é tudo direcionado por ele. Então, é um risco, mas você experimenta da bondade Mas de é muito Deus. gratificante também quando você vê o resultado. Que nem hoje, a gente tá colhendo alguns frutos do que a gente plantou e já é legal ver esse resultado. Só que a gente tem outros planos e quando a gente vai lá na frente vai ser legal ver, poxa, olha ali onde a gente estava. É sempre bacana estar acompanhando, vendo você se desenvolvendo como pessoa, como humano, como ser, como a sua intimidade com Deus também. Porque é isso. A vida é um constante crescimento. Sim. Ai, gente, muito obrigada a vocês. Ah. Sou muito feliz por isso ter acontecido. Sim. Aqui rendeu bastante. Eu nem sei quantas horas que deu aí, produção? 1h40. que isso. Meu Tá Deus. vendo? Agora que eu tava Tá começando, Você vê? eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz também de poder estar aqui, vendo o início dessa jornada de vocês. Eu só espero que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês deslanchem aí, se tornem uma potência, referência nesse mundo Meu de podcast Deus. aí. Amém, a gente recebe, né? Amém. E espero voltar aqui mais vezes. Com certeza, Com vem aqui certeza. contar sobre os spoilers que você não deu. Sim, exatamente, sobre os passos aí, né? Sobre o testemunho Verdade. que a Ana vai dar em nome de Jesus. Amém. É, exatamente. Gente, então, quer falar alguma coisa, Ana? Quer? Não, tá finalizado já. Falou um pouco hoje, não falou? Falou pouco. Eu acho que devia ter um Gente. dia só com Só ela dela, aqui. né? É. Eu vou. a Gente, gente eu vai fico tão pegar orgulhosa ela. de ouvir o Alan falando. Fico tão feliz. Nem deu Vocês pra não notar com essa fazem cara de ideia. boba, olhando pra ele, né? É porque Gente, antes. que Apaixonada. bonitinho, gente. Muito bonitinho. Aí ele fala e ela tá assim, ó. É porque Dá antes. pra ver os olhinhos brilhando, Brilhando. coraçãozinho subindo. Eu não era assim. desenvolto pra falar do jeito que eu tô falando aqui. Então eu tenho que dar espaço pra ele. Não, Ah, desculpa. é que durante muito tempo, principalmente de reunião, assim, em coisa de empresa mesmo, era eu assim E ela falando. e ela falando. Eu só ouvindo, falar, não, isso daí tá certo, não é assim não. E é ela quem fala. Direcionamento no off. É. Aí com o tempo, fui começando a me soltar, a gente vai fazendo uns treinamentos aqui e ali. E agora parece que ela que tá começando a ficar mais contida. E não, a gente tem que Não soltar. é, porque eu fico muito feliz em ouvir você falando de Oh, verdade. Vai Ó, chorar. gente, ainda tem aqui outra coisa, ó. A gente consegue ver que existe uma sabedoria, né? Da esposa, como a Ana como esposa, né? Eu vejo isso, acho muito bonito. Então aí, casais, fica aí a dica, tá? Sim. Esposas sejam sábias. Olha aí, ó, o marido crescendo. É, E aí você fica aí com essa cara toda boba. pois é. Lá em casa, a última palavra sempre foi minha. Sim, senhora. Gente, Então é isso, muito galera. obrigada a vocês que assistiram até o final. A gente tá muito feliz aí. Deixa aí o comentário. Assistir até o final. Não Olha se aí. esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, ativar o sininho, comentar o que você achou. E sexta-feira que vem temos outro episódio. Outro convidado. E a gente espera que vocês deem aí sugestões de tema, sugestões até de pessoas, né, Sara? Eu acho bacana, acho que a gente pode conhecer aí outras pessoas. Aqui, ó, tá falando aqui a Roberto. Roberto. A gente tem muitos pedidos. É. E assim, a gente conta muito com a interação de vocês. Então, falem aí o que vocês acharam. Mandem perguntas, né? Depois a gente pode estar mandando aí pra Ana e pro Alan o que vocês Bacana. acharam. Eles vão responder. Tem uns posteriores, tem uns afters aí depois. exatamente. Então a gente, por mais que o podcast seja gravado, acho que dá pra gente ter umas interações posteriores aí, Sim, aí né? segue a gente nas redes sociais pra isso, que a gente sempre vai estar postando por lá. É isso aí. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham sido muito edificados. Muito obrigada até o final. E é isso. Tchau. Beijo. Valeu.